noite, galera. Boa noite. Estamos voltando dos carnavais e esta vez estamos com um convidado muito especial aí, Diógenes da Voli, ou da Voli. Como é a pronúncia aí, Diógenes? Me explica aí. Da vôlei. Da Voli. Muito obrigado aí por estar conosco hoje. Sei que é um pouco assim, ainda tem efeitos do carnavais, né? Então, vamos que vamos, meu amigo aí. Perfeito. Nos conta aí, antes de começar nosso bate-papo, um pouquinho de você, que é o que faz atualmente. Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória até aqui, o momento que estou vivendo. Meu nome é Diógenes da Voli, eu sou engenheiro de redes, tenho 9 anos de experiência na área, sou formado em ciência de computação, com especialização em network, né? Tenho algumas certificações na área, principalmente Cisco, e vem numa crescente bem interessante nos últimos anos, principalmente nos últimos 3, né? E aperfeiçoando cada projeto, cada dia, né? Para a gente chegar à tão sonhada aí, né? A trajetória minha está quase no fim, né? Basicamente ali do CCIE, falta pouco. E espero tão logo aí, dia 13 aí, tentar novamente, né? Para quem não sabe, aí Diógenes subiu agora, mas ele não conseguiu passar desta vez, né, Diógenes? Na Desta próxima eu vez. acho que tu já está Exato, dentro, já nos contará no futuro aí essa exato. experiência, mas também, assim, fracassos, não sei se chamarlos fracassos, mas assim, eu vou chamar assim de altos e baixos, né? Em los estudios também temos isso, né? Altos e baixos, no qual a gente precisa entender e compreender por que a gente falha, né? Eu acho Exato. que aperfeiçoa nossos skills e nossos soft skills e nossos hard skills, né? Exato. Situações que já nos contará durante a entrevista, né? Sim. Bem legal. Acho que a gente pode até dar um gancho, né? Começando a introdução ali, né? Eu sou uma pessoa que eu comecei basicamente a trabalhar com redes ali em 2014, por volta de 2014. Eu trabalhei numa empresa de manufaturamento de eletrônicos e eu comecei como técnico em eletrônica. Então eu reparava equipamentos da Tricom e aí com a aquisição da empresa na época, né? Uma outra empresa global, houve a fusão e eu fui parar lá em Sorocaba para trabalhar na linha da Cisco como técnico eletrônico. Então, Olha, assim, é um pouco bizarro assim, o início de carreira, mas sempre teve ligação com redes. Então, eu trabalhei por 5 anos como técnico eletrônico, reparando equipamentos da Cisco e imaginando o potencial que aquilo fazia. E aí você começa a ver, né, aqueles hacks, né, aqueles 6.500, os 4.500, que era mais humilde ali, né? Aí até aquelas line card, a Wiki, a H-Wiki, eu fazia reparo de todas aquelas coisas e ficava imaginando, cara, como que isso eita fé. funciona, cara? Então, assim, era no beat, literalmente, né? Mas esse era nosso início, né, Diogenes? Eu acho que a dia de hoje já não é bem assim, né? Mas, antes de ir mais além da história, desculpa cortar aqui, eu Imagina, quero saber el dia zero de Diógenes. que Diógenes na escola fala assim, cara, já estou acabando, vou fazer, como que chama esse exame? Para a faculdade, para vestibular. vestibular, Vestibular, exato. Enem. Tem o Enem, Caraca, me o deu em Enem, branco, hein? Enem, O né? Enem, exato. Então, exato. aí, falando você aí, Bom, pensando, hein? eu sempre, assim, eu sempre tive ligação com telecomunicações. Então, meu pai é um cara que era técnico em telecomunicações, trabalhou na antiga Telesp, né? Telecomunicações de São Paulo, que virou Telefônica depois, né? E então meu pai sim, sempre me alimentou o sonho ali de trabalhar com eletrônica. Muito também porque ele trabalhava ali. E eletrônica era Uhum. algo que eu meio que atendia a um desejo assim, do meu pai, mas eu gostava, mas não adorava, né? Basicamente assim. E eu sempre fiquei pensando em redes.
Porque assim, a Então, eletrônica de hoje nesse é muito grande, né, cara? Se tu, assim exa- como a redes é muito grande, né? Se tu vai para eletrônica, tem que muito. também ter um lado, né? Uma vertente, né? Exato. Mas assim, tu já queria levar para o lado de computadores já. Sim, eu sempre tive isso comigo, sempre. E era bem, eu não sei se você conhece ou não, mas quem deve estar assistindo aí vai ver o Instituto Universal, cara. Eu fiz um curso de eletrônica no Instituto Universal. Mas é muito antigo aquilo, cara. E chegava várias apostilas na sua casa. Era uma bíblia, cara, assim, era muitas apostilas de eletrônica. E eu, lógico, tentei estudar, mas aquilo não encaixava muito para mim, né? Então, literalmente, eu comecei numa assistência técnica, trabalhando com reparo de monitor, no break, placa-mãe, e eu via computadores sendo formatados na minha frente. Então, basicamente ali, ligação de eletrônica com redes sempre teve junto comigo, né? E aí, basicamente, foi o começo da minha história. Então, fiz o técnico, o colegial com o técnico junto, né? Então, foram 4 anos. E aí, meu pai alimentando aquela questão, cara, vai fazer eletrônica. Eu fiz eletrônica, mas eu não dei sequência na profissão. Tive o contato, exerci, mas quando eu conheci redes, cara, aquilo assim, tinha certeza que era aquilo que eu queria para mim. Escalei E aí, né? sim, sim, então acho que vou falar assim, desde criança eu tive esse desejo de trabalhar com redes, porque eu queria saber como funcionavam as coisas, né? Bem curioso. E aí eu fui, depois de um tempo, acabei dando conta do trabalho ali na assistência técnica e eu basicamente ficava boa parte do tempo ocioso. E aí eu pedi pro dono, falei, enquanto eu não trabalho com eletrônica, deixa eu formatar máquina, mexer com rede. Aí eu comecei a trabalhar em arrumar, no break, monitor, placa-mãe, formatar, ir para cliente fazer chamado de rede. E aí eu acabei cuidando de uma filial. E aí depois eu acabei entrando nessa empresa que eu comentei. Mas aí voltei como eletrônica, né? E a eletrônica sempre me puxando aí, cara, vem para cá. Mas o desejo, né? Quando cheguei ali na linha de produção, via aquela linha imensa da Cisco, falei, cara, acho que é aqui que eu caminho. E aí, assim, basicamente, né, vou fazer uma analogia, cara, eu saí de dentro da placa e conheci o mundo, né? Então, basicamente, eu trabalhei 5 anos com reparo e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com engenheiro de teste, porque minha curiosidade, né, tá sempre do lado dos engenheiros de teste e acabei desenvolvendo skill de programação em C. E aí, com a ausência de um engenheiro de teste, ele me indicou, não tinha inglês na época, e me deram o desafio. Ó, um fulano vai fazer a ponte no inglês, mas você vai ter 6 meses para falar inglês, porque você vai para reunião. Eu falei, beleza. E aí começou a minha trilha, assim, basicamente eu comecei a programar depois, para fazer os testes, e aí eu conheci a trilha basicamente do CCNA, que o pessoal começou a pedir que o engenheiro de teste deveria ter. O pessoal de Austin, lá do Texas, queria um CCNA, um engenheiro CCNA no Brasil. Não tinha. E aí eu fui fazer o CCNA. E, e aí começou meu caminho para Cisco e entender como aquela eletrônica trazia de informação. Então, foi bem curioso, cara, bem peculiar a história, bem no começo ali. Interessante, né, cara? Mas assim, o dia de hoje, você tem já um perfil definido? Sim, sim. Eu sou um engenheiro de redes focado no trilha de enterprise. Porém, a gente sabe que hoje em dia a cloud é o boom, né? É um boom Uhum. fixo, né? Veio para ficar. Algumas pessoas falam que veio, mas vai passar. Não, não vai passar. Não, não vai. Não vai porque ela Não, tem um se potencial bem muito certa, grande. Diogenes, lo que acontece es como en estos últimos tiempos han 150.000 desempregados, né, de Amazon, né? Eu acho que tuvieron un despido masivo, né? Isso. Porém, el día de hoy, así, un profesional que tiene un perfil diferenciado, vamos a falar assim, né? Exato. Cara, não tem um solo trabalho, cara. O cara tá em dois. Eu conheço gente que tem 3 empregos, cara. E todo full home. Exato. Exato. É, a gente tem, talvez aí, né, a questão
computação quântica, né? Algo que também vai surgir com o tempo aí. Isso deve embutir na cloud e expandir talvez algumas coisas por ali, né? Com certeza as grandes vão se alimentar disso e vender serviços. É computação, então realmente isso eu acho que a cloud não veio, não é esse boom que dizem, ela veio para ficar, no meu entender ficou e ela vai expandir. E ali, talvez ali a computação quântica ela venha ali talvez para dar uma agregada e aí vai expandir outros horizontes desconhecidos até o momento, né? Assim, né? Basicamente por nós, né? E, Não para quem está e desenvolvendo ali a tecnologia. Tá? eso que te iba a falar, né? Cara, hay una carencia de desenvolvedores, né? Y falando ya de cloud y falando de ese gigante Amazon, né? Google, né? Uhum. Eles sabem que não vão encontrar profissionais agora logo, né? E estão surgindo ferramentas que estão fazendo a primeira etapa, né? De programação, né, cara? Uhum. Então, as tendências são muito variáveis, né, cara? No dia de hoje há uma demanda, mas eu acho que nunca vai ser assim, ou seja, eu acho que 4, 5 anos será este boom. Depois, ou até exagero, cara, eu acredito que sejam 3 anos, cara. Acho que a gente trabalha numa área que ela nunca vai ser uma zona de conforto para ninguém, para quem basicamente procura a evolução e acompanhar o mercado. Então, essas tendências novas que devem aparecer ainda a curto, médio prazo, elas vai ter o déficit de profissionais, mas aí os profissionais vão buscar as informações ali, né, de estudo e adquirir conhecimento para que possa atender a demanda do mercado, mas sempre vai haver um déficit inicial ali até que equalize as demandas e os profissionais, né? Então, esse é o meu pensamento. É uma adaptação às demandas, né? Então, E natural, né? com certeza, né? E de aí, Diogenes, tu fala assim, cara, já cansei de arrumar estas placas mais, formatagem. Como foi o seguinte nível? Bom, depois que eu tive essa oportunidade de trabalhar como engenheiro de rede, né? Aí eu tive uma experiência lá fora, foi minha primeira viagem internacional. Eu vi que aquilo tinha um poder de expansão muito grande. Então, assim, desde lá da época do meu curso técnico, né, eu já vislumbrava trabalhar com redes e a curiosidade só vinha aumentando. Então, nessa oportunidade que eu tive, realmente eu entendi que talvez se eu ficasse ali era para atender uma tecnologia específica da linha de produção, se diz assim, para ficar mais fácil o entendimento para o pessoal aí que tá assistindo. Uhum. E aí, como eu já tinha estudado o CCNA e tive uma reprova, né, inicial, eu acabei pensando, cara, isso aqui para o mercado ele é mais promissor do que eu dentro da empresa. E aí eu comecei a entender um pouco mais como que era ser um engenheiro de rede. Então, eu acabei vindo para morar para minha cidade natal, né, que eu moro aqui no interior de São Paulo. Meu pai faleceu nesse tempo, então eu voltei por causa da minha mãe, né, tá, basicamente ficou aqui com minhas irmãs, precisava de uma ajuda, eu voltei, né, para cá, arrumei um trabalho mais próximo e aí eu entrei, basicamente foi a porta de entrada para trabalhar com network mesmo, então um analista de rede. Até fiquei contente, porque foi meu primeiro emprego na carteira como analista de rede, era algo que eu, assim, parece bobo, parece falar, mas eu fiquei muito Não, feliz cara. quando eu vi na minha carteira analista de rede, cara, e assim, para mim foi um sonho realizado. E então, meu primeiro emprego, basicamente, foi um pequeno provedor de internet aqui da região. E, assim, eu assustei, porque eu achava que eu sabia, e não sabia nada, cara. E aí, assim, foi um boom, cara. Foi muito Va- susto, va- foi muito susto. Vamos tirar proveito dessa fala sua, né? É, Esse hard skill, você sabia linha comandos, você sabia que é o que sabia até esse momento e é, assim, identificou suas fraquezas para logo suprir essas fraquezas e depois ir com força ao seguinte exato. nível, né? Bom, eu fiquei, assim, assustado pelo seguinte,
pelo que eu comentei há pouco, eu sabia para a linha de produção, para ficar simples. Então, quando eu saí, basicamente, daquela empresa e fui para trabalhar com redes, eu vi que eu não sabia nada. O que se não sabia nada? Você estudar o CCNA e não colocar em prática é você não saber. Então, assim, cara, eu sei a teoria, mas na prática ali, cara, por exemplo, um spanning tree, bem simples. Cara, tinha um problema spanning tree, você não sabia resolver. A porta bloqueava ali, mas tá, bloqueia porque tem que bloquear. Mas por que bloqueia? Qual que é o behavior? Quem Qual que é o causou, né? Quem comportamento? causou esse... E Aonde? essa análise eu não sabia fazer. E aí que eu O falei, opa, troubleshooting, né? exato, Diógenes? exato. Eu não sabia. Então eu fiquei um pouco assustado como que eu deveria navegar nesse mundo, porque era novo. Então, assim, foi meu primeiro emprego, era esperado que eu soubesse as coisas e basicamente eu não sabia encaixar. Eu sabia a teoria, mas não sabia a prática. E cara, foi complicado, assim, Mas tu foi... entrou como júnior ou como Entrei pleno? como júnior, não, entrei como júnior, como júnior. Então, Já era esperado uma dificuldade um júnior, com certeza, mas não é, tanta, ao ponto é, do gerente falar, cara, eu acho que a gente vai ter que rever sua contratação. Aí eu falei, não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E aí ele falou, cara, vamos mudar mais uns 3 meses aí, e aí eu falei, não, tudo bem. E até respondendo, né? Como que eu fiz para dar um up no meu, acho que no caso é um hard skill ali, né? Cara, eu devorei livro e, assim, muito desenho na mão. Que aí eu, assim, não conhecia Lab, era só o Pact Trace, mas o Pact Trace tinha suas limitações, né? Mas aí eu pois comecei é. a, basicamente, botar a mão na massa do Pact Trace e fazer desenho na mão cara, basicamente foi uma evolução, assim, na unha, né? Foi muito na unha. Para o que era esperado ali para a função, foi legal. Foi uma evolução bem rápida. E aí depois foi tendo desafios, ao ponto de eu... Deixa, vou, Vamos lá, vamos vou lá. aproveitar essa parada. Os livros, em que idioma estava? Muito do próprio livro oficial da Cisco. Eu, na época ali, você não tinha tanto material, né? Tinha basicamente era o Cisco, o livro da Cisco oficial, e, cara, acho que todo mundo que tá assistindo vai ver. O Mark Filippetti, era o 4.0 na época. Era o verdinho. Então, me ajudou Cara. muito, cara, ajudou demais. Mas tu Mas já era entendido em inglês já? era um pouco por causa da função que eu tive que fazer aulas particulares em 6 meses para poder entrar nas reuniões. Então eu já sabia alguma coisa assim, não dominava, mas eu já entendia. Ao ler o livro, para mim era mais tranquilo do que participar de reuniões, né? Então vamos falar que foi um divisor de águas em sua carreira, né? E que também deu oportunidade para cobrir essa vaga que estavam precisando, não? Ou não? Eu acho que eu considero que foi importante, mas não foi o divisor. Eu acho que o próximo passo, a próxima, né? A gente vai dar sequência aqui no timeline. Mas sim, eu acho que foi importante, mas não foi o divisor. Eu acho que para mim ali foi o boom, falar, cara, realmente eu não sei encaixar as coisas, eu não sei, eu preciso rever. Como que eu vou fazer isso? Então acho que foi uma adaptação, se diz assim, foi uma adaptação para a nova função. E o entorno, Diógenes? E o entorno, tus colegas? Cara, eu tive muito apoio do Felipe, Felipe Dias, pedi para ele assistir aqui, mas, cara, ele me ajudou bastante. O próprio, cara, eu vou citar nomes porque são pessoas importantes. O Fernando, Bora, bora. o Fernando era o gerente da operação e, cara, foi fantástico a abordagem dele comigo. E, assim, realmente, cara, eu preciso que você evolua, mas também entendo que precisa de tempo, mas eu preciso encurtar esse tempo. Vamos fazer da melhor forma. Então, assim, um tipo de gestor, cara, que realmente, para mim, naquele momento, fez muita diferença. Então, basicamente, essas duas pessoas ali me ajudou demais no acalmar. Mas quem teve que correr atrás ali foi eu, cara. Fui eu mesmo, tá? E Isso foi muito mesmo. bom. Então, eu acho que ali foi o pontapé para a profissão, porque a gente sabe hoje, sendo mais sênior, a gente não vai saber tudo, cara. Mesmo, Impossível, né? cara, eu esperava chegar hoje nesse título, né? Mas assim, você tendo um CCIE, cara, ele sabe bastante, mas não sabe tudo, cara.
Então, assim, eu acabei mudando um pouco o pensamento até quando você constrói a senioridade, você vai revendo algumas coisas. Então, assim, você tem que se habituar com esse tipo de resposta. Eu não sei, mas eu vou procurar. Eu vou achar a resposta. E esse tempo, essa velocidade de entrega vem com a senioridade. Então, isso é uma importante abordagem aqui para o pessoal. Aproveitando você falar, né? Eu preciso correr atrás, né? De coisas que eu não sei, não vou saber tudo, mas o networking é que vai ajudar. Quando que Diógenes se liga que tem que correr atrás ou tem que ter um bom networking? Eu acho que desde sempre, você tem etapas na carreira, né? Então, quando eu saí desse provedor, então basicamente tive essas duas pessoas que foram meus primeiros networks, né? Os dois contatos. Quando eu fui para a próxima empresa, também tive, aí você começa a ter uma amplitude maior. Então você acaba envolvendo o network, então cada empresa que você passa, você vai fazendo. Então você tem pessoas que te enxergam com ponto positivo, outras com ponto negativo, te criticam para construção, quanto te criticam por alguma demanda que acaba não sendo tão efetiva, e você corrige o curso. Então, assim, você precisa saber se adaptar a esse momento de crítica, absorver o que é necessário, né? Também algumas vezes, né? Algumas críticas você sabe que é desnecessária, ela não está dentro de um contexto construtivo. Acho que essas sim devem não ser dadas atenções, né? Mas tudo aquilo que faz sentido para você. Então, talvez a construção de um sênior, ela vai se baseando nisso. Então, uma pessoa que te critica positivamente, cara, você vai querer ela dentro do seu network, porque a gente não quer só coisa boa, a gente também quer coisa ruim para construir. Ela faz parte da jornada, da evolução no cara sênior. Isso é óbvio, e isso é para a carreira toda. Independente de um cara ser um CCNA, um estagiário, um CCIE, um CCNP, de ser um especialista da AWS, um cloud, enfim, isso é parte da construção do profissional. Né? Isso só fortalece. Então, é importante ter esse tipo de pessoas ao seu redor. Nem tudo é flores, mas nem tudo também é um buraco, né? Tem pessoas que vão te dar a mão, mas elas vão te cobrar algumas coisas e vão colocar barreiras construtivas para você. E aí você vai construindo sua fortaleza e construindo toda essa base, né? Até a senioridade. Acho, assim, é a minha opinião, né, cara? Ao menos o que Com aconteceu certeza, cara, comigo. é respeitável, né? E aí eu que me pergunto, né? Que eu já entendi um pouco do seu perfil e de seus objetivos. Alguém que esteja saindo da escola ou queira seguir ou ter seu perfil e te perguntasse, né, Diógenes, por onde começar? Você que diria para ele? Cara, eu tenho dois mentorados aqui comigo dentro da empresa e um se encaixa perfeitamente na sua pergunta. É um cara que veio de um programa, é lá de Recife, e realmente ele veio e falou, cara, eu sei que eu preciso ir para o CCNA porque é a porta de entrada. Mas como fazer, né? Então, assim, o que eu comento, cara, primeiro assim, a pessoa que está começando a carreira, ela tem inglês, pô, se ela tem inglês, a gente já separa um material mais rico, que basicamente são os materiais, os oficiais, né? Então, a gente fala muito em Cisco aqui, mas, cara, não tem, é inegável que é o maior peso no mercado. Isso, né, se pesquisar a vaga de emprego, você vai ver que, né, eu vi até uma do David Bombal, cara, ele falando um pouco sobre, mas, pô, tudo é Cisco, mas, cara, vai no LinkedIn e pesquisa, cara, o próprio Huawei que vai pedir um Cisco, então Com certeza, isso que eu é um ia peso falar. muito grande. Mas, assim, retornando um pouquinho aqui, cara, eu acho que uma pessoa que, basicamente, um estagiário, um júnior que quer começar na carreira, cara, o livro do Filipete vai te ajudar bastante, mas você vai entender que com o tempo que às vezes tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas é muito bom o livro, tá? Mas depois com a senioridade você vai ver que tem algumas coisas que realmente pode ser melhoradas. Fundamentos, né? Exato, mas o livro não é ruim, cara, pelo amor de Deus. Eu já usei ele e tenho aqui em cima, tem só 3 do Filipete aqui. Mas indicaria o Filipete.
vários blogs aqui do Brasil, tá? E participar de bootcamp, que eu acho que é o mais importante. Você vê hoje um movimento muito grande do próprio do Netfinders lá, do Adilson, que é bem conhecido. Você tem aqui a plataforma do Lucas Palmas, que particularmente também participa ali. Então, assim, tem o Calau, que ajuda muito também, pessoal. Eu usei material do Calau para o meu CCNA, foi muito bom. Então, assim, eu indicaria, fiz um cronograma para essa pessoa, montei com os vídeos do Calau, indiquei o Filipete, e, cara, e algumas coisas ali do Lucas Palmas, cara, e são os materiais que basicamente vai te dar uma base para você entender a tecnologia. Agora, o cara que quer tirar a certificação já é um pouco mais diferente, que aí o negócio fica um pouco mais sério, o material tem que ser mais rico. Então, a gente já cobra um pouco do inglês técnico, né, com o cara falar, mas ele vai ter que ler ali e entender. Então, basicamente, tem que ter um pouquinho do inglês técnico ali. É um pouco diferente do inglês dia a dia, se diz assim, né? Mas não é o bicho de sete cabeças. É possível, é possível. Mas sim, você mencionou a várias pessoas por aí, né? Eu mando um abraço aí a Marco, que já estive por aqui também, Calau. Espero algum dia entrevistar a Lucas. Cara, quando fazer uma inversão de materiais? Você está falando, né, que porque ni Calau, o Lucas, Adilson, Marco, Adilson, de todo tem um Marcos. custo, né? Exato. Quando fazer esse investimento? Porque eu me reciclei com a turma de Leonardo Furtado, que também tem Furtado. aí de graça, né? O Então, Léo é você muito fez um bom. diferencial aí, eu pergunto, né? Quando fazer esse investimento? Ou por que fazer um investimento se tem tanto material gratuito que é igual ou melhor de los que você está recomendando? Uhum. Eu acho que vai chegar um determinado ponto quando a pessoa pensar algo, que eu falei, quando pensar em certificação, assim, essa é uma opinião minha, mas ninguém dá tudo de graça, e as pessoas trabalham para construir o material. Então, e talvez é aí que está a diferença. Quando você decidir realmente, cara, eu vou fazer uma certificação que faz total sentido e necessário, aí vale o investimento. Se a pessoa, no meu entender, não quer fazer uma certificação, quer só basicamente aprender e trabalhar, não tem o desejo de uma certificação, cara, ele tem muito material bom, muito bom, que vai atender. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala de uma certificação ou de um profissional que quer construir uma senioridade, são linhas de construção diferentes. A exigência vai ser diferente, porque o cara que não quer tirar a certificação, ele possivelmente não vai suportar uma pressão de uma pessoa que é certificada. Então, a gente tem que dividir muito bem esses dois caminhos para abordar de forma correta, para não ser... Né, o cara vai pagar um curso que para ele vai ser chato porque ele não deseja aquilo. Então, eu volto a dizer, é uma opinião minha, que eu vi isso acontecer, né, com os colegas meus. Então, é uma experiência que eu vivi e vi, mas é uma opinião minha. Okay? Entendi. Só deixando claro para a galera, né? Por exemplo, a dia de hoje, eu tenho que comprar um curso ou tenho que adquirir materiais, cara. Exato. O difícil, assim, eu gostaria que todo estivesse em português, né? Ou espanhol, né, cara? Mas a vida não é assim, cara. não. A Não, realidade não é essa, né? não é, cara. Mas, ao me entender, né? Assim como tu tem um posicionamento, né? De quando investir, cara, eu acho que isso cai por seu próprio peso. Tu, quando está preparado para ir ao seguinte degrau, já tem que investir. Sim, E é tu caso, né, cara? Tu tá indo para a CCIE, né? perfeito. CCIE, já estamos falando de um investimento muito maior, né? Pesado. Muito pesado, muito pesado. Cara, eu acho Queria que... comentar-nos um pouco dessa história ou deixamos para depois aí? Não, pode ser agora, cara. Eu faço questão, acho que
Que eu Bora falei, então. eu não tenho problema, eu não compartilho tanto a minha história com as pessoas, mas eu acho que talvez chegou um momento que é necessário, assim, para servir de motivação. Então, assim, essa história poucas pessoas sabem, mas assim, a minha construção, ela começou por volta de 2013, 14, quando, né, depois que eu trabalhei nessa operadora aí, eu fui para uma outra empresa e, cara, nessa empresa, basicamente eu sabia trabalhar, mas não para aquelas demandas, e eu me esforcei muito. Resumindo a história, cara, eu fiz deploy de Firewall, não conhecendo Firewall, li documentação e consegui implantar aquilo, cara. E para mim, assim, talvez não foi a melhor prática, mas eu fiz do zero. Então, sendo um júnior, cara, eu fiz um deploy de um checkpoint. E, cara, e aconteceu algumas coisas. Eu hoje entendo que cometi erros lá e me custou o emprego, tá? 2 erros bem críticos. E, nossa, na época eu fiquei muito bravo, porque tinha acabado de comprar meu apartamento, e eu falei, poxa, cara, o boom foi não de perder o emprego, mas, nossa, como que eu vou pagar meu apartamento? Eu tava com ideia de casar, então foi muito recente. E na verdade, cara, eu tive. Aquilo sim foi um divisor de água para mim. O primeiro, Hum. que foi: eu tenho potencial, eu sei onde eu posso chegar e descobrir o caminho. Ótimo. Então, assim, para mim, cara, 40 dias depois, eu já estava trabalhando numa outra empresa. Só não foi 20 porque eu consegui em 20 dias um outro emprego, mas eu tive que esperar 20 dias para virar o mês por causa da empresa, né? Enfim, esses processos da empresa. Mas, cara, eu continuei estudando. Então eu falei, poxa, eu sou um júnior, basicamente eu fiz um deploy de um firewall e vem muito aquela questão assim, poxa, um júnior, basicamente tendo a linha de frente de um sênior, eu acho que pode ir adiante isso. E continuei a minha trilha de estudo. E aquilo me deu confiança. Então, vim mudando de empregos. Foi um momento meio bizarro na minha carteira de trabalho ali, porque basicamente, cara, parecia um computadorzinho. Cada 8 meses eu mudava de emprego. Por quê? Eu estava buscando evolução. Então, passei por uma empresa, aquela empresa acabou não sendo tanto desafiadora quanto apresentava, aí eu ia para uma outra, aí a outra era mais desafiadora, cara, e assim, eu acabei agregando coisas até chegar em 2018, numa empresa de TV, né? Conheci pessoas, assim, maravilhosas, cara, e ali, basicamente, foi um marco para mim. Porque, cara, acho que há pouco a gente estava conversando, ali eu vi esse AI, eu entrava no data center, eu via aqueles rack branco, aquilo brilhava os olhos, falei, cara, eu tô num lugar que eu não sei mexer em nada, quase basicamente, e eu quero isso. Conheci um CCIE, e, cara, primeira vez na minha carreira tinha um CCIE Quem de... é? Quem é? Cara, talvez conheço eu. chama Igor Stoikov. Esse cara aí, basicamente, trabalhava na minha frente, meu, assim, foi muito legal. Foi muito legal, basicamente, ter né, como o pessoal falou, porra, é um deus ali, né, cara? Mas, cara, tinha um CCIE na minha frente ali que motivou a seguir. Falei, cara, a minha esposa, que ela sempre fala, né, e sempre lembra, cheguei todo empolgado em casa, pô, conheci o CCIE, tal, tal, tal. Muito legal, cara, manja muito demais, é um deus, né? Todo mundo, né, cara? Acho que tá naquela empolgação CCIE, porra, e a pergunta da minha esposa foi muito legal, cara. Assim, hoje eu dou risada, mas, cara, o corpo tá No sentindo começo, né, bastante. cara? Ela falou assim: cara, para tirar essas certificações, sei lá, quantos meses? Eu falei, cara, isso aí vai anos para chegar, né? Então, dando gancho aqui, contando toda essa história, pessoal, mas é que assim, eu tô desde 2018 na batalha para chegar até aqui pro CCE, então não é 2 anos, não, cara. E recentemente eu fiz a prova, há 10 dias atrás aí, eu não consegui, faltou muito pouco, né? Basicamente eu entendi que eu cometi um erro ali, comprometi a prova, não tive o tempo hábil de fazer análise, cheguei na cara do gol, mas eu não tive o tempo hábil. Consegui simular o erro aqui, corrigir,
E, cara, vamos para a próxima. E aí vem a Isso aí. questão, cara, a gente fica chateado, mas assim, a gente tá falando de uma prova de um CCE, cara, onde 26% das pessoas passam de primeira. Infelizmente, eu não entrei nesse grande hall, mas eu quero entrar no hall do CCE, e eu vou. Então, eu acho que é bem legal essa história, antes, né, de eu ter falado isso, cara, basicamente comecei com uma demissão, depois eu entendi, vi a confiança que você tem que construir até chegar esse ponto, né, a gente fala de senioridade, para não falar no CCIE, que eu acho que o CCIE, ele é uma coisa que vai além do financeiro, né, eu já comento essa questão, mas você tem que ter a confiança, então, falei muito da construção de uma base forte, de vir estudando, de separar pessoas, profissionais que querem algo do que as pessoas que simplesmente querem ficar ali estagnado. Eu não me encaixo em estagnação, cara, porque nunca, velho, nunca tive esse perfil. Então, a gente precisa estar sempre um passo à frente das pessoas, mas sempre respeitando. Então, minha mensagem é, cara, todos os lugares que eu passei, sempre respeitei as pessoas, sempre vou respeitar, mas, assim, a gente se encontra no momento que realmente nós precisamos ter a confiança para o último salto, né, que é um CCIE. Então, é necessário você ter essa confiança, ter pessoas que te apoiam do seu lado. Então, fica meu agradecimento imenso para minha esposa aqui, porque, falando especificamente do CCIE, não é a questão da grana, ela é pesada, ela é, né, mas, cara, eu tenho um filho de 2 anos e meio para quase 3 aninhos. A minha esposa está há 1 ano aqui segurando a bronca, então não é fácil. E o tempo, cara, então, tô desde fevereiro do ano passado estudando dedicadamente ao CCIE. E eu passei o Natal e o Ano Novo longe da minha família, cara. Eu fiquei basicamente enfiado aqui, estudando, fazendo laboratório e chorando muito, porque é muito difícil, cara. Tem até um vídeo que a minha sogra mandou, cara. Meu filho tava lá no sítio dela. Então ele via as pessoas assim, cara, foi muito engraçado. Engraçado agora, porque né, eu chorava muito para ver. Mas o meu filho, todas as pessoas, homens, passavam, papai, papai. E eu ficava, cara, pai é quem cria, né? Até brinquei, né? Cara, pai sou eu, pai sou eu. Na verdade, cara, ele tava, na verdade, assim, perguntando, né? 2 dias depois que a minha sogra mandou esse vídeo, ele começou a falar, cadê papai? Ou seja, era saudade de ambos os lados, cara. Mas assim, esse é o preço que se paga para um CCE. Então eu não quero falar de quanto é, cara, o valor financeiro é o de menos, que é pesado. Então, assim, para as pessoas que vislumbram chegar a um CCE, cara, é de se pensar nessas partes. A finança é um planejamento que você pode fazer 2 anos, 1 ano, depende do recurso da pessoa, mas é possível, entendeu? Mas não é isso. Principalmente quem é pai de família, tem criança em casa, tem pessoas que estudam comigo que tem 3 filhos, cara. Então eu até faço uma brincadeira, para quem é pai de família devia ser double CCE, porque o preço é 2 vezes, 3 vezes mais caro, né? Então fica a minha mensagem aqui. Maravilha, Jorge. Assim, né? Eu não quero ser uma pessoa que faça um juízo ou julgue, né, sobre essas situações, né, cara, mas é um tempo que você não vai ter mais, né? Então, Ficar ao cara, lado do seu filho não vai voltar mais, né? É não, um preço muito, muito alto, né, cara? El é dia de muito. hoje eu entendo que realmente o tempo, quando falavam assim antigamente, as pessoas sábias falavam assim, cara, o tempo é ouro. Tempo é Cara, ouro. eu queria que o dia tenha 36 dias, cara, para poder fazer o que eu tenho que fazer, mas infelizmente não é assim, né? Então, o preço realmente para aqueles que acham que pode ser leve, né, cara? Segundo como esteja a programação de sua vida, de sua esposa, entender, é um preço alto, né, cara? Porque realmente você tem que estar isolado, né, cara? Só pensando, sonhando em los labs, cara, é uma parada que não é Frenética. diseñado para todos, né, cara? E, É uma e, coisa de loucos, né? e Como eu faz vou. tu?
pode que falar. só para compartilhar e adicionar o que você falou. Então, assim, eu tô basicamente um ano, eu comecei, né, vim construindo, né, então desde 2018, mas, cara, o último ano foi muito intenso. Então, eu não aguento mais estudar assim, cara. Basicamente, eu tô chegando no estágio, acho que tem aquelas figurinhas do CCNA, CCNP, CCE, aí o cara vem caindo, né? Eu já cheguei no estágio do CCE, que basicamente ele tá lá sentado assim, com as pernas cruzadas e arcaico, cara. Eu tô no o pessoal entender como que tem dias, cara, que assim, eu perdi noção da semana. Eu não sei o que é segunda, terça, eu não sei, cara. Não sei. Às vezes, muito da minha esposa tem que me corrigir o dia. Às vezes eu penso que é sexta, já é terça. E fisicamente, cara, é como se eu tivesse feito uma maratona. Ou o cara que foi lá na academia ficou 3 horas malhando. Esse é o feeling que eu tenho todo dia. E todo dia tô lá acordando de madrugada para estudar. Tem um apoio muito grande do pessoal aqui da empresa, cara. Maravilhoso, o pessoal me ajudando demais, me motivando, ainda mais nessa retomada aqui. Então, assim, voltando ao network, cara, eu tenho pessoas maravilhosas comigo que me apoiam, as pessoas que entendam que eu nunca vou ser concorrente de ninguém, cara. Eu sou um cara que tá aqui para ajudar e se for para atrapalhar, eu me retiro, entendeu? Basicamente é isso. Isso eu sempre tive comigo, cara. Nunca, nunca, nunca vou atrapalhar ninguém. Com certeza, né, bro? Ficou uma palavra comigo, você falou confiança. Uhum. Imagina tu passar por essa decepção agora, né? A confiança Sim, fica abalada, né, cara? Com fica. certeza. Fica assim, Tim. É difícil porque, compartilhando um pouquinho ali da prova, o laboratório, basicamente a segunda parte são 5 horas. 3 horas e meia, meu lab estava funcionando, cara. E eu falei, opa, beleza. Eu fui revalidar, cara, e aí encontrei uns problemas. E é difícil, cara, é difícil explicar como que é ali. Basicamente é uma war room que você tem que resolver e você tem tempo, então é uma pressão muito grande. A gente costuma trabalhar em cima dessa pressão, mas, cara, como é uma simples frase, né, cara? Jogo é jogo, treino é treino. O comportamento ali vale muita coisa para sua vida profissional, aquilo pesa muito. Então eu venho trabalhando bastante, cara, a questão motivacional, no sentido assim, pô, você desanimou, Dior? Cara, eu não tô desanimado, porque a prova é difícil mesmo e ninguém passa, muito poucos passam de primeira, e isso é realidade, estatístico. É um orgulho, tá? É um orgulho dizer essa história. Gostaria muito de ter vindo aqui com a hashtag. Ela não vai ser possível agora, mas eu vou buscar ela. Mas Tá bom. você tem que, basicamente, cara, isso é muito que eu falei, você lidar com a construção da senioridade. Porque, assim, nem tudo na sua vida, cara, você vai conseguir de imediato, De de primeira. primeira. Não. E isso se diz assim, cara, é um conforto para esse momento, porque nem tudo você vai conseguir na vida, cara. Mas, assim, você vai conseguir algumas e vai ser muito prazeroso, cara. Perfeito, cara. Essa seria maravilhosa, porque, primeiro porque, assim, era a semana do casamento meu, eu tive a oportunidade de levar minha esposa para fora numa primeira experiência dela, e a cereja do bolo, a segunda cereja do bolo seria a minha hashtag, cara. E infelizmente não veio, então veio o bolo com a cereja. Mas eu não posso me desanimar, cara, porque, assim, pro lado profissional, ele vai desencadear muita coisa, cara. Então, assim, realmente algo muito pesado você lidar com essa situação. Então, você tem que sim, cara, se sentir a dor da perda, porque você tem que transformar essa dor da perda, né, no sangue nos olhos, que a gente fala, né? Cara, você vai lá, faca assim, nos dentes, velho, e chorando sangue e não quero saber. Modo espartano, tem que sair do outro lado. Tô indo pra guerra sem arma, mas tem que sair do outro lado. Enquanto eu não tiver minha hashtag, eu não vou sossegar, cara. E assim, vai É, custar o que for, eu vou sair. Essa é a motivação, entendeu? Tia Vai Jones, desencadear coisas boas para a família, profissional.
eu trato isso como para a família, como primeiro, e o profissional como segundo, porque vai trazer um bem-estar muito para a família. Então, essa é a minha motivação e o jeito de eu lidar com essa situação, né, por esses dias um pouco mais nebulosa, né? Eu vou cutucar-te um pouco no sentido de estudos, cara. Assim, você foi na sua ou você é uma pessoa de pedir opiniões? Porque a maioria dos CCIE que eu entrevistei, se bem é certo, eles estudaram com máximo 2 pessoas ou 3. Uhum. Eles passavam muita informação, né? Por exemplo, de começar já a praticar com Notepad Plus, porque el programa que utilizan en el examen ya utiliza esa metodología y você consigue hacer más rápido suas configs, né? Uhum. Y, por ejemplo, yo entrevisté a una persona que hacía examen de CCIE y él le falaba así, Tommy, realmente el examen está preparado para desestabilizar a pessoa, mas você tem que criar estratégias. E como são essas estratégias? Procura gente que já fez, procura gente que já falhou. Exato. Mas, cara, você tem que ler muito. Você acha que às vezes vai gastar um tempo, mas gaste 1 hora de sua vida a ler e entender, porque a partir de aí é que se vai ser a estrutura muito mais fácil de compreender e fazer os troubleshooting, né? Você abriu não, eu vou pedir ajuda, ou você foi, não, eu acho que sou suficiente com o que eu sei. Bom, eu participo da mentoria aqui do Lucas. De CCIE? De CCIE, Ah, exato. entendi. Cara, sozinho, não vou falar que é possível. É muito difícil. Retomando o assunto, networking é tudo, cara. Então, assim, a gente aqui tem muitas pessoas, assim, do mundo todo, cara. Tem gringo, cara, tem gente do mundo inteiro trocando figurinhas. Trocando figurinhas cara, tô com dúvida aqui, alguém vai responder. Alguém vai te ajudar. Se não é alguém, 3 alguém vai ajudar, mas você nunca vai ficar sozinho. Então, isso tem muita ligação com o que você falou. Cara, o que é o network? Cara, network é isso. Eu acho que talvez as pessoas aqui no Brasil, quando a gente começa a ter esse contato com as pessoas de fora, a mentalidade é um pouco diferente. Então, assim, o que eu quero dizer, as pessoas têm que entender que compartilhar o conhecimento não significa que você vai perder sua vaga no emprego, que outra... Cara, pode ter isso, pode, mas a pessoa que pensa dessa forma, ela vai atropelar em algum momento. Um CCIE, cara, ele basicamente ele é o cara que vai responder as perguntas, não é o cara que vai fazer. Então, é uma outra motivação. Eu quero passar de perguntar para o cara que vai responder. Então, basicamente, cara, você não chega sozinho até o CCIE, é muito difícil. Cara, eu não vi, acho muito, muito difícil. Não vou falar que acho, tenho certeza, é possível, muito difícil. E esse momento da minha reprova, ela teve uma ajuda de muitas pessoas, cara. Então, assim, basicamente, 4 dias depois que eu tive a reprova, eu já tive a resposta, fiz a simulação no comportamento ali, né, no lab, e, cara, eu sou muito grato pelas pessoas, cara. Então, o Guilherme Pataro, né, até que eu conversei com você, o Gui, o Sidney, tem os caras aqui dentro, são fantásticos, cara. O próprio Juliano aqui, o Juliano é um dos meus mentores, né, deve participar aqui. Na Então, sexta está conosco. exato. Então, cara, tem o Lucas, tem muitas pessoas que ajudou demais dentro dessa jornada. Então, assim, cara, network é tudo. Tem que saber compartilhar. Não esse negócio de achar que CCE com CCE não se bicam, cara, eu acho que não é assim. Se ajudam, cara. Tem que terminar esse tipo de mentalidade. Um CCE ajuda um CCNA, ajuda um CCNP, cara. Eu, pelo menos assim, eu quero ser esse tipo de CCE, cara. Eu quero puxar as pessoas que estão lá embaixo para cima. Eu quero
pegar essa construção que eu fiz e servir de inspiração. Então, é um prazer compartilhar essa história. Eu sou um cara que muitas coisas eu acabo não compartilhando, mas eu acho que chegou um momento que realmente essa história que eu passei nesses anos, ela sirva de motivação, cara. Ela que inspire pessoas, né? E que, poxa, não sou um cara, sei lá, eu não nasci com QI alto, eu sou um cara que eu tenho meus delays, né? Eu até brinco aqui dentro, né, com o pessoal. Tem uns Messi aqui pro meio, cara. Eu sou o Cristiano Ronaldo, eu preciso um pouco mais de esforço, mas eu vou chegar do mesmo jeito, entendeu? Então, essa analogia que eu acabo criando aqui com a galera, mas é isso. Então, não existe Pelés, a rodo, existem Pelé, existem Maradona, Messi, Ronaldinho Gaúcho, tem Cristiano Ronaldo, e tem os outros que vão chegar do mesmo jeito, só vai precisar esforçar um pouco mais. Tudo é possível, cara, mas sozinho é difícil, cara. Sozinho é difícil. Cara, agora que você está falando de estudos, né? Como faz para não perder o foco de estudo, cara? Cara, eu acho que tem uma coisa muito bacana que eu aprendi nessa jornada até aqui, neurociência. Neurociência, cara. Perfeito. Diógenes, você é maluco de falar isso? Não, cara. Vai Não. ver, não precisa estudar. Vai ver uns vídeos no YouTube sobre neurociência e eu vou falar uma coisa, cara. Achava maluquice, bizarro, uma hipnose, cara. Se o Guilherme estiver vendo aqui, cara, ele vai dar risada, velho. Esse moleque me ajudou muito, cara. Essa tal de hipnose. Então, nada mais é, cara. Aí o cara vai, igual no desenho animado, né? Vai ficar com o pêndulo na frente assim. Não, não é isso, cara. O que eu quero dizer, né? Brincadeira à parte, mas o que eu quero dizer é que existem técnicas de você estimular seu cérebro e é técnica. Quando você chega no nível do CCE, cara, você começa a entender que não é só colocar informações e fazer overflow de informação no seu cérebro que vai bugar, cara. Várias vezes aqui eu estava estudando, cara, eu digitando, por exemplo, show IP ou SPF neighbor, e eu via que o resultado não saía. Não ia sair porque eu estava dando show interface brief, para você ter ideia. Então, não estava compassado, cara. E é a hora de o seu cérebro dar uma pausa. Quando eu comecei a entender esse tipo de estímulo, eu tive outro resultado. Então, basicamente, quando você está fazendo uma coisa, você para e vai estudar outra coisa, o seu cérebro ainda está absorvendo lá. Por isso, vocês vão entender, quando vocês param de fazer, ficou pé da vida com aquela situação que não evoluiu, um problema não evoluiu. Cara, você vai no banheiro, vai tomar um café, volta. Porque entrou na fila de processamento do seu cérebro. Então, cara, realmente faz muito sentido. Então, manter o foco, cara, eu acho que é muito de você dispersar distrações durante o estudo. Cara, desligar o celular como não incomodar, ou nem deixa perto de você. Cara, Facebook, WhatsApp, esquece aí, velho. Esquece. Tá? É seu estudo, seu momento. Assim, o que me ajudou a manter o foco foi aquelas questões de ópera, ajudou demais. Tem uns sons do cerebral, de ondas cerebrais. Cara, isso é um negócio que funcionou para mim. Então, falo que funcionou para mim. Então, além dessas técnicas, são essas coisas que acabou ajudando. Estudar sem barulho eu acho ruim, porque isso não trabalha a sua concentração. Então, assim, só para finalizar essa questão do foco, eu cheguei num ponto, cara, que eu tenho que desenvolver meus scripts escutando, por exemplo, Queen em alto volume, cara, e eu tenho que manter concentração por X tempo. E funciona, cara, é bizarro. Cara, eu não consigo estudar sem música. E minha esposa fala assim, tu tá maluco, né? Cara, é meu jeito, cara. Eu... Faz bem, cara, faz bem. e escrevendo, né, cara? Eu sou da era antiga, né? Eu sou muito de escrever, né? É dois. A gente tá conversando e eu tô escrevendo aqui, né, cara? E é interessante, né? Mas cada quem tem sua própria jeito, né? Tem que só entender su DNA, né? O seu Tu, DNA, o tu, seu jeito de absorver.
Com certeza. Cara, por quantas empresas você já passou? Lembra? Mais de 4, vamos falar assim. Cara, acho que umas 10. Acho que umas 10. Somando tudo, desde lá da eletrônica até agora, acho que umas 10. A empresa que eu mais fiquei foi realmente nessa que eu fui engenheiro de teste, que eu fiquei 5 anos como técnico eletrônico e mais 2 anos como engenheiro de teste, né? Espero ficar mais tempo aqui onde eu tô. Eu já tô com quase 3 anos. Eu vejo um futuro muito bom aqui nessa atual, né, na Accenture aqui. Uma empresa magnífica. Acho que quando você encontra uma empresa que te desenvolva, mas que te dê desafios e que você não vai ficar na zona de conforto, ela faz sentido, desde que você procure essa motivação e esses desafios. Então, por Com enquanto, certeza. o casamento tá legal, né? O casamento tá legal. Por que você saldria dessa empresa? Eu acho que Não pelo quero simples fato. comprometer Não, posso na falar. resposta. Não, posso falar tranquilo. Eu acho que primeiro quando você o casamento novamente, né? Todo casamento tem briga, mas quando as brigas ficam muito intensas, você acaba revendo, óbvio. Eu acho que não é o caso agora, né? Mas eu acho que os desafios, o salário, cara, eu acho que ele pode ser discutido, mas vai muito do que você quer. Você quer salário ou você quer desafio? Se você conseguir equilibrar os dois, é ótimo. Então, acho que é muito pessoal. Pelo momento, eu procuro complementar. Eu acho que eu tenho algumas coisas de soft skill que eu quero desenvolver. Tem oportunidade aqui dentro, espero desenvolver meu plano aqui nesse próximo ano, estourando o ano que vem. E me manter ali, acho que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, espero conquistar o CCIE nessa segunda tentativa. E saber trabalhar como um CCIE mesmo, né, cara? Sim, eu tenho meus desafios aqui, já fui desafiado várias vezes, cara. Graças a Deus eu consegui sair do outro lado, e é isso que acaba sendo a motivação. Isso que te dá confiança, você ter pessoas que apoiam você, não que derrubam, né? Então, eu acho que por enquanto esse casamento ele faz sentido nessas questões de desafio, a finança em algum momento, cara, eu acho que vai durar bastante tempo. Novamente, cara, eu sou muito grato por onde estou hoje. Eu acho que as pessoas me apoiam muito aqui. Vejo que gostam aqui de mim, né? Senão a empresa não ia dar todo o apoio aqui que eu tô passando, né? E precisando, basicamente. Mas eu acho que também a gente tem que olhar pelo simples fato que, assim, não existe mais aquela pessoa que dura 20 anos na empresa. Eu acho que mudou muito, então, enquanto houver esses desafios, esse casamento for saudável, cara, ok. Mas em algum momento ele não vai fazer sentido para um para o outro. E aí é onde que vem a tomar decisões, ou por parte da empresa ou por sua parte. Por enquanto, sim. Do tempo que eu tô aqui, nunca houve essa questão. Eu colocaria um ponto a mais de desafio do salário, que é ficar mais tempo em casa e com família. Eu deixaria de ganhar mais dinheiro por trabalhar menos. Cara, e eu sou muito sortudo. Eu acho que eu posso dizer sortudo, porque assim, o meu filho nasceu em abril de 2020, assim, um mês quando estourou a pandemia. E aí eu comecei no home office, cara. E eu acompanhei todo o nascimento do meu filho, eu vi tudo, cara. E eu sou muito, muito grato pela vida, né? Uma parte da DXC na época, né? Também, que quando começou o home office, mas. E assim, na sequência, em julho, eu entrei na Accenture. E, cara, é fantástico, é fantástico. Então, tenho essa gratidão por estar em casa vendo. Por outro lado, nesse último ano, eu estou trancado no quartinho aqui, estudando, escutando meu filho batendo na porta, chorando muitas das vezes, e muitas das vezes ele quer vir ficar sentado aqui só por ficar sentado. Mas são os preços do home office, né, cara? Você tem seu muito lado positivo, cara. Isso que te ia falar, né, cara?
sin falar del lado triste, negativo do Covid, vamos falar que ele trouxe esse lado bom, né? De você ficar e vivenciar toda esta etapa de seu filho, que é uma das mais importantes, né? Exato. Que outras coisas positivas trouxe para você e que outras coisas negativas trouxe Acho que na ponto, área de trabalho, né? sim, ponto positivo é que você fica mais produtivo. Cara, vou falar por mim novamente. Você não tem no telefone para tocar ali, cara. Por que disso, cara? Aquilo tira a sua concentração. Então, às vezes você está no troubleshoot, o telefone toca, você tem que atender o telefone. E aquilo, no meu entender, cara, tem Corta, momentos que né? atrapalham, corta. E a pessoa que tá ligando, cara, não vai entender. Porque a gente que trabalha no network, a gente sabe, cara, que às vezes você tá no BO, cara, você tem que focar, mas o telefone toca uma, duas, e você tem que atender, porque às vezes é um gerente de uma outra área. Então, eu acho que isso, o home office, ele foi bem positivo. Não que impeça da pessoa te chamar no Teams e tal, mas eu acho que você tem um controle maior nessa situação. Então, você consegue gerenciar melhor as suas demandas e priorizar. Basicamente, você pode ir lá e falar, cara, eu estou num problema aqui, eu preciso de 10 minutos e eu não posso abrir mão. Cara, eu acho que hoje, pelo tempo de home office que as pessoas estão, elas vão entender, tá? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo de você ter mais autonomia nas suas prioridades. Claro, né, cara, uma pessoa não vai ser, dizemos assim, um profissional que não vai abusar da boa vontade também dessas situações, né? Eu acho que o lado negativo é as pessoas sabem que você está na sua casa. Eu acho que aí, às vezes, você acaba estendendo um pouco o seu horário, né? Porque as pessoas sabem que você está lá, vai marcar uma reunião depois do horário, e aí começa a conflitar com qualidade de vida. Então, eu acho que esse é o perigo do home office. Mas Basicamente. aí você falou de casamento, né? E eu vou pegar essa parada, né? Antes de ter um casamento, a gente deixa as linhas pequenas, né? Muito bem claro seu Definidas. posicionamento, né, cara? De vez em quando você pode ajudar, pode, mas nem sempre vai ser parte Exato. da rotina, né? Exato. Eu acho que é É, pontual, sim, mas quando, eu volto a dizer, quando ela vira rotina, como vários amigos meus de outras empresas, né, enfim, a gente está falando de empresas sem falar A, B e C, mas de outras empresas que têm essa dificuldade. Então, sabe que a pessoa está lá e liga, cara, você tem que atender. Não, peraí. Esporadicamente, eu acho que não tem problema nenhum, cara. É saudável. Pô, é um problema. Mas quando o problema é todo dia, ele talvez esteja algo errado. Errado no sentido, existe um problema antes do problema, o né? processo está errado, né, cara? É, Tu vamos ficar rever isso 24 aí. horas aí para a empresa É, já. então eu acho que, assim, eu sou um cara que não trabalho com operação mais, eu estou na parte de arquitetura, mas quando eu faço deploy, eu tenho que atender o cliente, participar de janela, mas eu não tenho essa linha de operação mais. Porém, tem esses feedbacks dos amigos que ainda trabalham na operação. Então, assim, pensando no home office, no meu entender, seria o ponto negativo. Acho que o único na minha visão, mas ele afeta a qualidade de vida, né? As pessoas sabem que você sempre está aí, mas tem a obrigação de atender, e aí às vezes acaba conflitando, e aí pode gerar essa questão, pô, estou sendo acionado muito depois do horário, eu não tenho tempo para estudar, eu estou estudando, aí o casamento começa a dar briga, aí pode cair naquela situação, pô, isso aí perdeu sentido para mim, porque eu não quero mais isso para mim. Esse é um motivo de um fim do casamento. Falando por las empresas que pasó y cuáles son los factores que você determinaria no futuro mudar las entrevistas. ¿Você tem algum Perfeito. conselho ou algumas dicas para fazer uma entrevista de trabalho? Cara, eu acho que a gente tem que ir para uma entrevista de trabalho muito sincero. Muito sincero, assim, eu sei fazer A, B e C, eu sei trabalhar com essa tecnologia, eu não domino essa tecnologia, mas eu sei arquitetura, por exemplo, né? Acho que a gente conversou um pouquinho antes.
Eu sou um cara que eu vislumbro conhecer o Cisco ACI, eu não domino, eu posso falar que eu também não conheço tanto, mas eu li muito a documentação de arquitetura dele. Então, assim, não sou um leigo, mas eu não domino. Então, esse tipo de feedback numa entrevista é importante. Se comprometer com algo que você não sabe, você vai ser cobrado lá na frente, isso é óbvio. E ser muito transparente nas suas situações, né? Acho que questão de salário, não adianta o cara pedir um salário astronômico se ele não domina as tecnologias ou se ele domina todos e sabe mais. Então, acho que tem que ponderar muito o soft e hard skill seu, ou seja, o seu conhecimento pessoal com o seu conhecimento técnico. E também você tem que fazer uma análise do tipo da empresa. Você não vai querer uma empresa basicamente ali pequena colocar soluções caríssimas, né? Então, você tem que ter esse feeling, né? Então, quando você for fazer essas entrevistas, você tem que saber também o que você coleta da empresa. Não só a empresa querer saber de você, mas você também tem que saber aonde você está entrando, que equipamentos. Pode ser uma entrevista mais técnica, né? Mas que tipo de protocolo, cara, os entrevistadores e até os gestores, né, na entrevista técnica, eles gostam desse tipo de candidato, né? Então fica minhas dicas para esses tipos de entrevista. E para finalizar, cara, acho que o inglês, né? Tem que ter o inglês. E eu me arrisco a dizer que um básico no espanhol ele vai ajudar demais para quem pensa algo grande, tá? Maravilha, cara. Agora, voltando al asunto de, así, las entrevistas, a gente a veces piensa que tem un jeito de negociar quando tu és chamado e quando você está na procura, né? Que conselhos poderia, porque eu suponho que o dia de hoje você deve ter assim, já, muita gente chamando, né? Muitos recrutadores querendo seus serviços e a Sim. negociação é muito diferente quando você vai fazer ou vai atrás de uma vaga, né? Uhum. Rapaz, esse é um tema complicado, mas assim, eu acho que brincadeiras à parte assim, Tim, eu acho que é natural quando você buscar qualificação. Cara, você é assediado, é óbvio. Essas empresas querem as melhores pessoas. Se você está qualificado para aquela demanda e ela entende, ela te faz o convite, cara, eu acho que isso é natural, não é algo que não acontece. Acontece com as pessoas que estão em busca de evolução todo o tempo. Mas a situação é um pouco diferente quando você está procurando do que ser procurado. Claro que o procurado ele é melhor e você tem como se diz, você tem umas opções de escolha, porque você está empregado e você pode escolher o que é melhor do que já é melhor para você. Ou seja, você está numa situação muito boa, mas você pode ter algo melhor, né? Esse é um caso que de repente pode estremecer um casamento, né? Então, por exemplo, né, tive uma proposta que tecnicamente eu acho que é o que a gente tem que pensar em, talvez em primeiro, se aquele desafio é legal, e aí depois ele entra a questão financeira, porque dependendo do tamanho do desafio é o tamanho do salário. Aí eu penso, pelo menos eu penso assim. Mas é muito distinto, cara. Então, novamente, quando você está procurando, você tem que ser muito realista com o perfil da vaga com o seu perfil. Tem que dar match. Pelo menos match nas coisas que estão lá. Se não der match, você está em déficit. É bem simples a conta. Quando você está com a oportunidade na mão de um convite de uma empresa, você tem essa questão da escolha. Então, poxa, basicamente a conversa muda um pouco, né? Do que pedir, do que ser convidado. Eu acho que o feeling dessa situação é quando você vai numa casa de alguém, você não é convidado e você tem que se apresentar, né? Basicamente é o vendedor de rua antigamente, né? Você vai na casa da pessoa, cara, eu sou fulano, eu vendo isso, eu tenho isso, pô, legal, vou comprar. Vem. Agora, quando você tá lá na sua casa quieto, o vendedor, aí inverte, né? A situação, você tá escolhendo o vendedor, cara, então muda. A sensação é gostosa, cara, é inegável. Mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, né?
grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, quando você escolhe, cara, você também é escolhido, independente dessas duas situações. E aí que é a grande questão a ser encarada, né? Com certeza. Cara, qual é a sua fonte de inspiração? Cara, minha fonte de inspiração, eu acho que tem muito a ver com o meu filho, a minha esposa, a minha família, a minha fonte de inspiração, que é a minha fortaleza, né, cara? Acho que nesses momentos difíceis é nele que eu me agarro. A minha família, basicamente, ali, né? Minha mãe. Meu pai. Meu pai foi um cara que ele sempre falava que o trabalho vinha por primeiro e a família por segundo. Eu achava muito forte esse tipo de colocação. Mas hoje eu entendo, porque para você manter uma família, você precisa do trabalho. Então, talvez o jeito que ele colocou foi forte, mas o entendimento é esse, né? Então, você, basicamente, cara, esteja pronto para um trabalho para você dar o sustento para sua família. Então, acho que as minhas inspirações são essas. Tecnicamente, eu acho que as pessoas, vários CCIS que a gente vê aí, poxa, tem o Luiz Matos aí que o cara é um monstro. Tem o Léo Furtado, né, cara? Acabei nem citando ele no começo lá, mas eu acho que o Léo, cara, ele tá no nível ali que é muito grande, cara. Então eu falo ali, cara, você vai tirar sei lá, um 60 pontos, você vai ali com o Luiz Matos, vai com o Léo Furtado. Mas, cara, eu acho que as pessoas, tecnicamente, elas têm que mudar a sua inspiração. Então, na minha família, são as pessoas que eu citei. Tecnicamente, eu acho que eu estou vendo outras pessoas, porque são outras motivações, são outros perfis. E isso tem que acontecer e é natural, porque, cara, vai chegar um momento que a pessoa vai mudar o perfil dela. E às vezes não vai fazer sentido mais para você. E por que você vai ficar seguindo, né, aquele perfil? Então você acaba mudando. Então eu tenho, cara, basicamente aqui as pessoas que estão aqui na mentoria comigo, cara, são minhas fontes de inspiração, porque são pessoas que começou comigo. Hoje eu falo isso, tecnicamente são as minhas inspirações pelo hard e soft skill deles. Aprendi demais, foi uma mudança de mindset muito grande. Quando compreendeu que para ser um profissional diferente não somente era necessário ter um bom hard skill, sino a diferença de um soft skill? Cara, eu participei de um projeto. Eu acho que bom, vou afirmar que foi meu segundo ponto de virada de chave, se diz assim, né? Que eu comentei lá atrás, né? Considerei a minha demissão como um primeiro ponto importante. Há pouco tempo atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu passei por um projeto. Aquele acho que foi a mudança para chegar onde eu estou hoje. Então eu passei muito perrengue de uma solução que eu não dominava. E sim, não tive basicamente tanto apoio, e eu fiquei ali, cara, tá, eu vou fazer o meu melhor, como sempre venho fazendo, e não era o suficiente, cara, e eu me vi ali um pouco assustado, sabe, puxa, o que eu faço, que solução que eu dou, e aí, cara, basicamente eu passava lendo documentação depois do expediente, até madrugada, cara, para no outro dia eu debater aquilo com o cliente. E era muito massivo, cara. Acho que eu fiquei uns 3 meses nessa tocada. E eu consegui levar até que bem, tá? Vou falar que eu levei bem, porque em algum momento eu tive uma ajuda, mas, cara, vou pôr, sim, 70% do esforço ali foi bem intenso meu. E assim, falando de algumas situações de falar inglês, cara, né? Com o time global. Aí, cara, eu acabei saindo de férias e eu até brinco que foi a viagem da minha vida, né? Eu tive que andar 650 quilômetros de bicicleta para me reinventar, né? Então, tem um caminho aqui em São Paulo, chama Caminho da Fé. Eu fiz de bicicleta. E aí eu estiquei até Paraty, no Rio de Janeiro, né? Então, e nesse caminho, cara, eu refleti muito na minha vida. Foram 7 dias. E a partir dali que eu falei que eu confiei no potencial que eu tinha e que realmente eu tinha que fazer algo diferente e que realmente aquilo
teria que ser normal para mim. Ou seja, me virar em situações, cara, se você pensa num CCIE, aquilo é natural. Você dá a resposta, então assim, você passa de questionador para o cara que vai responder. E isso é uma mudança de mindset muito grande, cara. E aí eu, assim, basicamente eu me aceitei aquilo e falei, não, cara, eu tenho potencial para isso, eu vou atrás. E aí entra no que a gente conversou lá atrás. Eu investi na minha carreira, e não foi pouco, cara. Eu vou falar em valores, mas foi um carro bom, cara. Um carro bom mesmo, entendeu? Tá? E isso estou falando 2 anos atrás, cara. Então, se for de inspiração, cara, eu saí do CCNA em 2020, estou entrando em 2023, batendo o CCE. Então, não é fácil. O preço é alto, como a gente já conversou aqui, mas é possível, cara. E aí é que eu falo, eu não sou nenhum cara com QI alto, eu sou um mero cara esforçado que eu tenho um objetivo e tô correndo atrás dele, cara. Eu acho que esse é o mais importante para qualquer um que tá vendo aqui. Siga os seus objetivos, se tá dando resultado, mantenha, se vê oportunidade de melhoria, corrija. E vai embora, cara. ¿Cómo logró obter a disciplina nos estudios? Cara, eu acho que basicamente eu sou um cara que gosta de estudar. Eu não gostava, mas eu aprendi a gostar. Né? Isso é bem sério. Eu falei, eu não sou um cara com QI alto, aprendi a me reinventar nos estudos, mas ultimamente eu ando estudando aí em torno de 8, 12 horas por dia, cara. E assim, é muito intenso, né? E o estudar é você ignorar qualquer coisa que está ao seu redor, para você manter o foco. E aí vem um pouco das questões das técnicas que a gente comentou aqui. Mas acho que o momento do estudo, cara, é um momento tão importante para você que aquilo vai te agregar conhecimento que vai gerar resultado não só para você, mas para sua família também, né? Então, eu acho que aquilo você tem que manter essas motivações para você poder colher fruto. Então, faça valer a pena daquele tempo, porque o tempo não volta, cara. Né? O tempo com meu filho no Natal, no Novo, não volta mais, eu perdi, cara. Então, faça valer a pena, mantenha o foco, mantenha os estudos. Então, basicamente, cara, é ler documentação do fabricante, do que você está estudando naquele protocolo, você pegar um livro, comprar um livro. Cara, acho que eu também posso falar algumas coisas do Udemy, dessas plataformas que você paga pouco, né, valor baixo, mas, cara, uma introdução numa tecnologia, ele vale a pena. E lá tem, viu, inglês, tem português, espanhol, pode te ajudar bastante também. David Bombal está lá com seu CCNA, pô. Exato. Barato. O meu CCNA, cara, eu tirei, usei lá do Andrei Iacono, cara. Ele mudou um pouco o perfil dele, né? Tá mais para cloud, mas eu usei. Cara, eu fiz o curso do Udemy, usei o material do Calau. Então, cara, eu acho que manter o foco, motivação no estudo, faz você manter e ser produtivo o seu tempo. Essa é a verdade, cara. Faça valer cada segundo do seu tempo, porque o tempo não volta. É perdido, cara. Faça valer. Não tô falando de grana, não. É o tempo. De quem você precisa para chegar mais rápido a suas metas? São micrometas. Micrometas. Eu comentei isso com uma websérie que eu Eu fiz. chamo assim de objetivos, né? Objetivos e Objetivo. metas, né? Exato. Objetivos são coisas a curto prazo e metas são a longo prazo, né? Exato. Porque de onde está... Você Pode tem falar. você tem que colocar pequenos objetivos para o grande. Então, quando eu fiz lá atrás, que o primeiro passo era o CCNA, cara, eu já trabalhava com aquilo, mas sempre queria o CCNA, mas faltava coragem de encarar, né? Eu já tinha uma reprova, e, cara, eu tive que tirar antes do meu filho nascer. E tirei em fevereiro, meu filho nasceu em abril. E aí eu peguei gosto, cara. Porra, gostou de certificação. Mas enfim, você tem que colocar essas pequenas metas e, cara, o mais importante é você curtir a conquista dessas pequenas evoluções que você faz. E é isso aí que você vai construindo a sua confiança, a sua senioridade. Então, basicamente, são colocar objetivos. Pequeno exemplo e rápido aqui. Cara, eu quero tirar, eu vejo muito pessoal me procurando aqui, eu quero tirar o seu CNP, não sei o que, cara, é simples. Você pega o blueprint do fabricante,
e separa. Cara, você vai pegar ali, eu vou estudar 2 semanas essa tecnologia, beleza. Depois você vai pegar aquelas 2 semanas e vai manter ela alimentada e vai estudar as próximas 2. Você não pode deixar aquela primeira semana para trás. Então você tem que vir construindo. Aí começa a ficar pesado. Então você começa leve, vai indo, vai aumentando. E aí, então são algumas coisas que acabam sendo técnicas e motivações, mas você tem que ir sempre construindo e comemorando essas vitórias. Só assim que você vai ter seu objetivo conquistado. Com certeza. Para você, o dia de hoje, que assim, né, você falou de muitas ferramentas ou sites que são baratos, econômicos, né? Uhum. Mas também temos, todos os fabricantes otorgam certificações, né? Não, eu não conheço nenhum que não fale que não, ou vai ganhar um voucher, mas te dá todo o necessário para entender a ferramenta que ele está oferecendo, né? Checkpoint, Exato. AWS, Fortinet, Cisco, e por aí vai, né? Sim, sim. Que tão diferente Não, pode dar sequência, Tim. Pode dar sequência. que você acha, qual é a diferença entre esses pequenas certificações que eles otorgam com uma certificação que é paga, deles mesmos, né? Uhum. Eu acho Faz a que diferença no mercado para você? a certificação ela tem um peso maior do que uma pós, minha opinião. Então, assim, primeiro, cara, você tem que ter uma faculdade, mesmo que o tecnólogo, não desmereço, mas são caminhos. Então, um tecnólogo com ou ciência, engenheiro, análise lista de sistema, cara, são coisas que você tem que ter. Na minha visão, uma pós-graduação, eu acho que ela tem que vir depois de uma certificação. Porque você, bem prático aqui, você pode pesquisar, cara, nas vagas, você não vê que pede pós-graduação, ele vai pedir certificação. Então, assim, eu acho que ultimamente, vamos por aí dos últimos 5 anos, 8 anos, a pós, ela perdeu força. Perdeu força porque mudou o perfil dos requisitos das empresas. A Então, necessidade, né, cara? a necessidade. Então, assim, o cara faz. Antigamente, o cara podia fazer administração, fazer uma pós em redes. A pós em redes era o quê? Era o CCNA, cara. O próprio BTA, o antigo, né? O IBTA, cara, era a grade do CCNA. Aí você pega, hoje você vê a Fortinet fazendo o NSE 1, 2, 3. Então, ela te dá o gostinho, mas, cara, é uma certificação. Eu tenho. A minha expirou porque eu não tive tempo de renovar. Mas eu tinha 1, 2 e 3. E quero chegar no 7 também. Né? Então, assim, a OCI lá da Oracle, ela te dá o voucher, só você estudar, inclusive do Architect, cara. Tem períodos do ano aí que ela faz e te dá. Só que tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, talvez, aí. E aí, talvez que entra a cobrança, né? Aí vem do investimento, né? Você não pode basicamente ficar contente com aquele material que está lá do fabricante. Você tem que correr além daquilo. Então, documentações. Às vezes você pega uma documentação do fabricante, você não vai entender. Você pega num site, no blog, e você vai entender mais rápido. Então, você tem que ter alternativas de estudo. Mas, cara, é muito importante essas motivações que os fabricantes dão para a gente, né? Mas, basicamente, as certificações de peso mesmo, elas são pagas. Então, volto a dizer, elas te dão um gostinho para você fazer as pagas. Mas são as pagas que têm peso nas entrevistas, entendeu? Então, Com é meio certeza. ponderado aqui. Você acha que te ajudam para encontrar alguma vaga melhor de trabalho? Como assim, Tim? Abre portas? As Ah, certificados sim, abrem? sim, sim. Abre sim, cara. Abre sim. Passei por isso lá no meu CCNA, abre muita porta. E, assim, muito simples e direto, cara. Entre o candidato que sabe tecnicamente o que tem certificação, o cara vai destacar. Porque o fabricante está comprovando que você sabe e a pessoa pode saber. Mas tem um perigo aí, né? Tem um perigo. Porque também tem pessoas, eu já vi pessoas com CCNP
O Había tem cara não atalhos, tem né? nada, o cara não tem certificação e assim, passar o chinelo bonito, cara. Então é complicado dizer. Então vale uma prova técnica que é ali que vai comprovar. Mas a certificação, no modo geral, ela sim, ela abre portas, mas desde que você esteja preparado ali, né? Ela vai te exigir, cara, da mesma forma. Eu acho que el día de hoy las entrevistas modificaron muito também, né? Porque a vida sempre tem atalhos, né, cara? Para o cara que não quer pagar o preço, ele pega um famoso dumping e dá o exame e aprova e tem a certificação é fácil, né? Mas respaldar esse conhecimento, aí está o difícil, né? E Cara, normalmente tu vai querer entrevista técnica, né, cara? E a frustração que tu vai ter por tomar atalhos vai ser muito grande, né? essa questão de dump, cara, ela é bem polêmica, mas eu vou comentar minha humilde opinião, né? Cara, o dump tá aí na internet, todo mundo vai no Google se acha. Essa é a verdade. Você pode ir lá decorar e vai passar. Pode decorar e não passar porque mudou 3 questões do que estava lá e é o suficiente para você reprovar. Então, assim, o que eu quero dizer cara, vai lá, estuda tecnologia, faz os laboratórios. Eu não sou contra de usar o dump, não sou. Mas o dump, eu acho que ele é uma parte que você pode usar para conhecer como é abordado as questões. Aí a visão do dump é diferente, porque assim, você se preparou para o dump, pro dump, não se preparou para a tecnologia, para a prova, mas você acaba não dependendo daquele dump. É diferente, porque no imprevisto você vai sair do outro lado. Então a abordagem é diferente, você não cria dependência. Falar que as pessoas não usam dump, cara, meu, difícil, né? É difícil. Mas é que eu sempre falo, eu não sou contra, mas se for para depender daquilo para fazer uma prova, cara, só eu estudar o dump fazer para prova, pô, você tem minha reprova total. Então, cara, você estuda a tecnologia, entenda, faça lab, complementa com o dump para você ver de repente como é abordado. Mas assim, cara, não dependa de dump, essa é a mensagem. Porque Na hora, Diógenes, na hora do troubleshoot, cara, vai, vai, vai ter questão que não vai ter no dump, eu quero ver como que você vai ser. Por isso de estudar tecnologia. Essa é a minha abordagem. e eu, assim, eu tenho a oportunidade que a empresa me paga as certificações, né? E aí fala, Tom, por que não tira as certificações? Cara, eu tenho colegas que me perguntam, né? Porque eu tiro de vez, assim, lá no depois de 2 anos, eu tiro um certificado, né? Mas, cara, demonstrar lo que fale ser certificado é complicado, né? Porque eu vejo no LinkedIn, cara, tem aí o cara CCNA, CCNP, Data Center, Provider, Amazon, Palo Alto e Checkpoint. Cara, meu amigo, não é verdade, cara. Huawei, meu amigo, esse cara, o sea, parece que ajuda a encontrar mais trabalho, né? Mas, cara, Cara, eu já vi se você ia marcar a prova. Duas provas, se ia numa semana só. É estranho, entendeu? Assim, a gente não pode desmerecer também o esforço das pessoas, mas Mas tem gente fora da curva, com certeza, cara. Mas tem, assim, tem se tu sim. vê os grandes, o sea, as referências da área, eles não colocam aí 500.000 certificações, cara. É só colocar aí especialista ou ele coloca sênior, né? Exato, Sênior em tal parada. E acabou-se, pô. exato. Eles não estão para mostrar muita coisa, não. E são É, a procurados, gente, né? a gente tá vivendo num momento, assim, de tanta cobrança, assim, exigências, basicamente, do mercado, que as pessoas têm a obrigação de falar, olha, eu tenho essa, é uma autopropaganda. Isso, de um certo modo, não está errado, mas a pergunta que a gente está discutindo aqui é como se constrói tantas certificações assim, né? E a resposta talvez assim, cara, a gente não depender de dump, cara, eu acho que vai muito assim do estudar na passada correta. Cara, você tirar tipo uma AWS o Architect Associate, que é uma certificação de respeito no mercado.
O cara tira uma dessa aí com um mês. Basicamente é uns 3, 4 meses de estudo. O cara tira com um mês. Vamos tirar as exceções, né? Tem os foras da curva, né? Vamos dizer assim. Aí dá, cara, dá mais 1, 2 meses, o cara tira uma, por exemplo, a professional. São coisas assim meio complicadas, se o cara não tem tanta experiência, né? Eu já tive um cara aqui dentro da Accenture que eu Eu já vi. conheço gente, Ele, cara, que assim, tu fala assim, caraca, brother, o tirando cara, certificado, em menos de um ano tira 3, 4 certificações, cara, e eu falo assim, não dá, pô. é, aqui dentro eu vi um cara monstro, velho. Hoje ele tá na AWS, mas assim, eu vi ele fazer isso, eu tinha o Associate, o Architect e o Professional, velho. Tanto que ele não tá mais aqui, tá na AWS, mas esse é o fora da curva, né? Mas é muito. Leonardo mesmo foi puxado, né, pra lá, né, cara? Leonardo Furtado. Ele é monstro, cara, monstro. Ele se Mas, encaixa muito bem no fora da curva. Talvez ele seja o piloto do fora da curva lá, cara. É muito monstro. mas aí que tá, cara, aí que a gente tá que se engana, cara. E eu conversei, cara, a gente bateu recordes de conversação e eu falei assim, nunca mais vamos conversar desse jeito. 4 horas com 6 minutos e eu parei a entrevista, cara. Foi feito É, 2 coisas, não foi? Eu tinha visto, é, foi 2 vídeos, cara. porque eu parti, né? Eu parti o vídeo dele, Nossa, né, cara? Porque, cara. mas, lo que eu quero falar, né? Todo mundo chega, cara. E Leonardo é resposta a isso, né? Porque ele hasta los 21 anos ele não sabia o que fazer, cara. Mas assim, eu entendi que a disciplina vence ao éxito. Não sei se tu concorda, né? A força de vontade vence também o talento, né, cara? Essa analogia eu fiz aí há pouco tempo, né, atrás, né? É o Messi e o Cristiano Ronaldo. Pô, são dois jogadores, são fenomenais. Cara, um É é o melhor craque, exemplo que. um nasceu com talento e o outro construiu talento. Mas os dois têm talento, cara. É bem simples. Então, eu volto a dizer, eu me vejo como o Cristiano Ronaldo no sentido, velho, eu sou o cara que eu preciso de mais esforço do que o cara que já nasceu com talento, mas eu vou chegar do mesmo jeito. Entendeu? Com Acho que certeza, né? E o então Léo todo mundo Furtado vai está. ficar como Messi aí, né? E sabe o que é pior? Que a gente sabe o que fazer, cara. O sea, tu pode ter grandes mentores, vão a sumar em sua vida, vão, referências, vão, amigos, vão. Mas, cara, tu sabe o que tem que fazer, brother. Ô, Tim, você falou um negócio muito importante, cara. Os mentores. Eu vou só voltar ao link que eu comentei lá atrás. Os mentores têm que mudar com o tempo, cara. Não ficam com um só. Porque eles vão te dar uma outra abordagem, né? Vai te fazer construir de um jeito que vai chegar uma hora que vai ficar estagnado e você precisa de outro mentor para te motivar de outra forma. A vida é feita de motivação. Os desafios são motivações. Então, é Eu acho que necessário essa. para cada etapa tem uma mentoria, cara. Perfeito, Cada perfeito. é assim, né? Lo que eu posso pensar de tu mentor, e eu falo assim, cara, mas ele não suma para mim, né? Mas é que tu está e essa é a grande diferença que as pessoas confundem, né, cara? Porque falam assim, cara, mas esse cara, ou tu tá muito na frente desse cara, né? E tu não estás percebendo essa coisa também, né, cara? Que tu deveria procurar outro tipo de mentoria, né? Assim, eu, desde que empreendi, entendi que a mentoria é muito importante. Eu vou aproveitar a fala para perguntar, cara, quem é seu mentor no dia de hoje? Cara, hoje eu tenho vários mentores, né? Então, tem o Lucas aqui, o Lucas Palma, tem o Juliano. Porra, o Juliano é um monstro, cara. Mas eles são de la casa, né, cara? São, São, né? Mas aí são. fora da casa, Fora da casa, eu acho que eu tô com um momento de reflexão. Volto a dizer, eu acho que o momento que eu cheguei talvez necessite de outros mentores. Então, eu tenho umas pessoas aqui, gostaria de citar o nome, mas eu acho que já aceitou, basicamente assim, né? Basicamente foi um pedido que eu fiz. Eu acho que sim, depende do momento que você tá e o que você falou tá correto. Eu acho que o que eu posso dizer, cara, uma pessoa que me inspira bastante
não deixa de ser um mentor, mas assim, umas pessoas aqui da própria Accenture. Então, acho que essas aí vale muito a pena falar, cara. Tanto como soft skill, hard skill. Isso não tanto como um técnico, mas eu acho que uma abordagem mais de gestão. Então, o Leandro Felipe Ades, que é meu diretor, o Mário Miller, que também é o diretor aqui, o Fernando Segura, que é o nosso Big Boss aqui, o Ronaldo Ioiarte, são pessoas que eu tenho mais ligação, que eu vejo uma gestão ali, cara, não digo assim, de humana, sabe? Cara, é incrível o que essas pessoas conseguem absorver de você de uma forma simples. Então, nessa parte, né, porque a gente, além da questão técnica, a gente também tem que ter essa questão mais também de gestão, de você saber lidar com as coisas, né? Essas pessoas me inspiram. Em determinados momentos elas me ajudam demais, então significa meu agradecimento para essas pessoas. Desculpa se de repente eu esqueci algumas, mas todas são importantes. Mas eu acho que um destaque em especial são essas pessoas aí. Realmente, cara, me apoiam demais, estão me apoiando demais aqui nessa jornada que não é fácil. E aí, acho que questão técnica, eu volto no momento aqui, cara, dentro de casa, velho. Os meninos aqui são monstros demais, tô aprendendo Tem muito. demais, cara. Eu conheço já vários aí já. São muito bons, cara, são muito São, bons. É outro pensamento, cara. É muito legal, muito legal. assim, né? Colocando essa semelhança no futebol, né, cara? Tu começa na categoria B, C, D, né? E é bacana começar aí, né, Exato, cara? Mas exato. depois tu chega à liga profissional, depois tu queres jogar a Champions League, depois tu queres ir no Oh, Mundial, né, cara? Então, são situações e la vida é assim, né? São degraus, mas se tu é feliz também jogando aí solo na liga profissional, né, cara? exato. É tua felicidade também, né? Ninguém pode exigir você ir, não, cara, eu quero ir nas grandes ligas, não, né, cara? Porque a felicidade da pessoa, cada um tem sua própria felicidade, né? Uhum. Show. En tu trabalho, el día de hoy, hablando de mentoría, de todas esas cosas, cara, tú ya reparó que las grandes empresas ya no falan de gerencias, sino falan de líderes, Líderes. Cara, liderança. liderança. Não existe mais aquela questão. Cara, é por isso que eu falo que ainda o casamento ainda tá bem, uma relação bem grande. Eu só vou dar uma pausa, porque realmente tem duas pessoas que me surgiu, que o nome que eu tenho que agradecer muito, cara, o Bruno Castellucci e o Marcos Garcia aqui dentro, cara. Esse cara também tá dando um apoio violento aqui pra essa jornada, se Cara, eu acho que o que a gente tem que pensar muito com essa questão do home office, cara, a gente ganhou em qualidade de vida, mas ao mesmo tempo perdeu. Então a gente vai entrar no equilíbrio. Essa questão de gestão sobre suas demandas, que nem eu falei, pô, você tem o poder de você gerenciar suas prioridades, né? Que foi o exemplo do telefone que eu dei. Ter esses tipos de pessoas perto de você, inspirando você, de como gerenciar as coisas, gerar a questão de demanda, técnica, o jeito de falar com o cliente, montar o material. Cara, isso você não aprende na faculdade, entendeu? E nem psicólogo vai te ensinar isso aí, basicamente, né? Essas coisas você aprende com grandes, né? Então, tipo, um diretor tem uma posição ali, cara, já passou por muito. Então, realmente, essas pessoas acabam compartilhando ali o seu comportamento, vem construindo, né? Um modo executivo, basicamente, se diz assim, né? Que você tem que ter e vai chegando senioridade, e aí, cara, é natural que você deva pisar um pouco no executivo também ali, né? Eu não pensava assim até pouco tempo, eu tive uma conversa com um grande amigo aqui, o Sandro, cara, me fez refletir, ele colocou muita interrogação na minha cabeça ali, cara, realmente é algo, mas, cara, eu acho que tem que ter sim, tem que ter, na hora que você chega no nível da carreira ali, realmente você vai ter que começar a pensar um pouquinho nisso, não que você vai ser gestor, mas que você tem que saber lidar com essas demandas, jeito de falar, construir material, né, essas coisas, gerir melhor. Tú, tocando ese asunto, Diogenes, tú ya reparó que
Às vezes o cara que tem um hard skill não chega mais longe que um cara que tem, além de ter um hard skill, tem um soft skill. Sim, sim, já vivi, convivi e convivo. Convivo. É Pois é, difícil, porque cara. Você, para nós estar sentado em um trabalho, alguém vendeu o produto. E se não existisse esse alguém, eu estava escutando um cara falando assim, né? A única carreira, profissão que não vai desaparecer é el de vendedor, cara. O sea, podem desaparecer muitas, mas el de vendedor, jamás. Jamais. Porque cara, sin esa interligación de quién hace a venda, cara, no hay esto. É doido, cara. é complicado. É complicado. Mas cada um, assim, né, se sente feliz em lo que faz, né? O cara que sabe muito, às vezes não quer ter essa visibilidade também. Eu não julgo, né? Mas, cara, às vezes, por não conhecer a certas pessoas, ou ter um entorno muito positivo, ou muita gente que queira empreender, a vezes perde oportunidades, cara. Eu, E só por não conhecer pessoas, né? eu acho que, assim, hoje em dia a gente está falando um pouco do lado humano, basicamente, né? Essa, essa visão, assim, que você tem hard skill, mas não tem soft skill, vice-versa, cara, é complicado, porque você pode ter um profissional de excelência no seu time, tá? Por exemplo, o próprio vendedor, o cara saber muito, saber manipular uma conversa para vender, mas o cara não sabe manipular uma conversa, por exemplo, com o filho, com um amigo, ele não sabe expressar. E isso é um pouco complicado, né, cara, no sentido que às vezes não tem a boa relação. E aí, cara, assim, é um pouco polêmico, assim, né, cara, esse tipo de situação, mas, cara, você lidar com esse tipo de pessoas, você tem que ajudar ela a melhorar a sua outra situação, né? Mas acontece, né, cara? Você tem de vários tipos de pessoas por aí. Vale ajudar, é só isso. Lo que eu quero falar assim, né? O cara tem um nível de intelectual 10 e eu tenho um nível de intelectual 6. Eu posso entender já o produto, chego a 7. Não nunca vou chegar a 10 porque não, minha capacidade de entendimento é muito longo, né, cara? Eu vou chegar um dia, vou chegar. Mas Vai chegar, enquanto eu vou chegando, eu já estou em outra vibe. exato. O sea, eu não estou falando de alguém Lego, sabe? Uhum, Porque sim, sim. Lego não vai ser sucesso, cara. Não tem como. Cara, essa questão de leigo não é no sentido da motivação da pessoa. Quando a pessoa quer, a mente dela expande. Se o leigo nesse sentido, eu entendo dessa forma. Às vezes Com aquilo não é certeza, para o cara, porque não abre a mente dele. Ele não vê aquilo com motivação, então ele não tem aquilo para ele, não vislumbra, então não evolui. eu estava perguntando, né, cara? Às vezes, como eu, por meu caso, eu 6 anos em service provider, uma operadora de, de aqui, Telebrás. Cara, eu nunca me senti desafiado. Eu fiz CCNA, CCNP 2 vezes, 3 vezes, mas, cara, zona de conforto. Entre minha zona de conforto, não tenho como arrepentir, porque eu não posso retroceder tempo, né? Só posso fazer recomeçar, né? Eu recomecei em data center. Diógenes, ¿ya sintió que es la zona de confort? Cara, acho que no começo de carreira, minha zona de conforto, sim. Até eu entender como era esse jogo de network, de infraestrutura. E aí, cada vez que eu descobria, cara, aquilo, aquilo mudava o jeito de eu pensar, encarar as coisas. E assim, cara, sendo bem sério, cada vez que você cavoca o chão, você vai achar 10 minhocas. Cada minhoca vai ter um outro buraquinho que você vai cavar e você vai achar mais 10 minhocas. E são caminhos diferentes. E aí,
assim, basicamente, cara, eu não gosto dessa zona de conforto. Eu gosto de ser desafiado, mas tem uma coisa que eu falo aqui dentro, né, de casa. Os desafios ele tem que ser baseado no que você pode entregar. Ah, mas daí fica fácil. Não, o que eu quero dizer, cara, é que assim, você tem desafios que pode construir. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Hoje em dia a gente trabalha muito com extensão de rede, porque você tem ambiente híbrido. Então, o cara de infraestrutura não domina, por exemplo, o VMware, o HCX. Cara, o que impede de um cara de network ir lá e aprender HCX? E vai aumentar o skill dele, vai aumentar. E você tem que ter isso na sua cabeça. Tá? Então, assim, se você não tiver esse tipo de desafios e motivações, cara, você vai ficar estagnado. Aí aquele cara das antigas, né, basicamente que a gente, né, via 20 anos na empresa, passando VLAN ou clipando cabo, nada contra. O que eu quero dizer é fazendo sempre as mesmas coisas. E a gente já não vive mais assim, o mercado não quer mais isso, né? Então, sim, tem que sempre ficar se desafiando. Eso. Entramos a nuestro bloco número 3. Família e estudos da match. Cara, você já tem a resposta aí, né? Cara, mas acho que eu posso complementar, viu, Tim, se você me permitir. Bora. Eu já vi família não dar match com estudo, já vi estudo não dar match com trabalho. Nessa jornada que eu passei aqui, eu vi pessoas pedindo demissão no trabalho porque queria muito o CCIE, conseguiram, alguns não. Já vi pessoas separando da família, da esposa, porque basicamente, cara, a gente não vive, é isso. Só que dá match quando todo mundo entende que é pro bem, no caso da família. Não falando especificamente do CCIE, que eu comentei, mas os estudos, cara, tem que ser contínuo e a família tem que entender, cara, principalmente pra gente que tem, né, esposa, tem filhos, né, cara, é uma evolução dia a dia, mas tudo dentro de um equilíbrio, né, eu acho que quando você fala do CCIE, ele é fora da curva, ele é exceção em tudo que eu falei aqui, cara, ele é intenso e ele é individual. Eu até a minha esposa mostrou aqui uma frase, né, forte, mas verdadeira, né? A vitória é solitária, porque ela é sua. Você só vai conseguir se você for, cara. A vitória é solitária, você vai conquistar é seu. Então, o que eu quero dizer, cara, é que realmente você tem que ter o apoio da família. O trabalho tem que estar tudo equalizado, senão, cara, a balança não pende. Não pende. Alguém vai ficar desfavorável nesse peso aí. Maravilha, cara. Tem alguma coisa que você ainda não fez e quisiera fazer? Sem ser certificações, hein? Nossa, não. Cara, eu tenho vontade de, assim, faz um ano basicamente que eu não vivo, né, cara? Eu tenho vontade de voltar a andar de bicicleta, que eu andei 24 anos da minha vida, competi 24 anos, mas não para competir. Eu acho que eu tenho vontade, eu falo muito com minha esposa, é andar com meu filho na cadeirinha, cara. Eu acho que eu curti o esporte agora como esporte, não como profissão, né? Como eu levava antes. Uhum. Isso me ajudou muito também, porque a parte de disciplina é bem fácil para mim por causa do esporte, né? Eu sempre dei uma entrega muito grande aí. Mas eu sinto vontade disso, sinto vontade de, cara, coisas bobas, velho, assim, de sair com a família numa praia, sair tomar um sorvete, ir numa fazenda, cara. Eu sinto falta dessas coisas, assim. Realmente eu não tenho. Por isso que eu quero terminar minhas coisas logo, cara. Não aguento mais. Com certeza. Ô, Diógenes, você tem um irmão gêmeo, por acaso? Não, só, Aí, só eu, cara, porque. tem um bot aí que tá escrevendo por a gente aí. Ah, cara, deve ser minha esposa, cara. Tá lá na TV na sala.
Deve estar logado com a minha conta no celular, alguma coisa, mas é isso. Eu sabia já disso. Tô sacaneando você. Ai, ai. Que é o Boa, sucesso boa, para boa. você, meu caro? Cara, o sucesso para mim é a felicidade da minha família com a felicidade com o meu trabalho. Esses dois casando, eu acho que todo mundo fica feliz, tudo fica bem, né? Proporciona muita coisa, cara. O filho bem, eu tô bem, então, bem simples. Felicidade é essas duas para mim. Então, que é a felicidade? Cara, a felicidade é eu poder ver meu filho olhando para mim, dando um sorriso, chamando de papai, puxando pro braço, querendo brincar. A minha esposa tá ali, poder me abraçar, cara, no dia que eu tô mais cansado e poder me conversar comigo. Poder ligar para minha mãe, falar com ela, entendeu? Falar que eu amo ela, poder falar com a minha família. Eu sou um cara que eu não preciso muito, não, cara. Basicamente, a minha família estando bem, a felicidade para mim, ela Maravilhoso. é isso. Eu acho que depois de tudo isso, é só conquista. Eu acho que o Reinaldo falou um pouco dessa. Eu vi uma live dele aqui com você, cara. Eu acho que eu dou match nisso nele lá, cara. Eu sou um cara muito tranquilo. Cara, Reinaldo é um cara, Não tem nada cara, que se é figuraça. alguém que perseverancia, ele, cara, ele é sua cara. Ele É, tirou, ele falou que hizo 5 tentativas para el CCNA, cara. exato. Eu acho que ele fez umas três para o CCIE e eu lembrei muito dele nesse tempo. Revi, na verdade. Ele teve uma conversa aqui com a gente na mentoria, mas, cara, é incrível a sinceridade dele, porque o que ele falou lá, ele falou com você, e isso mostra o caráter da pessoa, né? É verdadeiro em tudo que fala. Então, eu lembrei muito dele nesse momento que eu passei. E, bicho, Ah, é cara, outro que monstro também, cara. se você precisa assim incentivo, motivação, inspiração, é só assistir a ele no Exato, podcast, cara. cara. Aí tem muita coisa boa, né, cara, e de graça, né? Que às E eu, vezes pode falar. eu até na live dele até postei, cara, meu, a história sua é incrível, velho, porque é realmente uma história de superação. É o que eu falo, tem Messi e Cristianos Ronaldo. E aí também tem os Reinaldos da vida, né, cara? Ele é Um abraço aí, figuraça, né? Reinaldo. Abração aí, meu caro. A gente já vai estar na fase 2 com ele também. Top. Cara, vou fazer uma pergunta de entrevista, de trabalho. Uhum. Aonde que você vê daqui a 5 anos? Cara, daqui 5 anos eu espero ou estar no Brasil ou estar fora. Pode ser pela mesma empresa, que é possível. Mas eu acho que uma experiência fora. Por isso de estar trabalhando uns skills mais específicos. Cara, eu recomendo a todo mundo que se tiver a oportunidade de sair, não perca essa oportunidade, cara. Ele vai mudar Cara, com certeza como você vê a vida. eu sou suspeito de E vai falar. valorar as coisas que acha que não tem importância, cara. É massa demais. Eu vim da Bélgica há pouco tempo, né? Eu fui para Bruxelas fazer a prova. Cara, eu tive a oportunidade de andar por lá, conhecer Bruges, né? Poxa, meu, assim, pela segunda vez, né? Eu não tive vontade de voltar. Mas tem que voltar, né, velho? Mas Cara, é como falar, cara, eu fiquei na praia de Ibiza e eu não queria sair dela. cara, é muito, muito, muito bonito lá a cultura, mas assim, eu acho que, infelizmente, eu não vejo boas perspectivas políticas para o Brasil nos próximos, sei lá, 10, 20 anos. Acho que isso, quando você vira pai, você acaba refletindo. Então, É, eu sempre falei não de ir para fora, é, mas eu acho que é um desejo que vai acontecer em algum momento, a médio e longo prazo. cara, eu só posso falar uma coisa. Em qualquer parte do mundo existe insegurança. Só você não andar por esses lados. É. Agora, eu penso assim,
você quer ficar mais seguro, não é que não tenha locais seguros, Não sino tem, que não tem, isso não é tem. que falta. Então, é complicado, né? É um grande debate, né? Cara, como cuidar a saúde mental e evitar o famoso burnout? Cara, eu acho que a saúde mental, ela tá muito ligada ao que você vai fazer no esporte. Então, uma caminhada, uma pedalada, né? Uma natação. Cara, eu acho que também é válido uma pessoa tocar um violão, fazer coisas que vai relaxar a sua mente, né? Então, fazer o que gosta, né? Então, às vezes, um bate-papo com um amigo, uma janta entre amigos, um almoço, um churrasquinho, realmente é fazer a cabeça acalmar, né? Naquela questão que eu falei, no overflow, cara, antes de dar o overflow, vai lá dar uma relaxada antes de estourar. Basicamente é isso. Cara, desculpa aí que Imagina. tivemos tocar na porta aí. A palavra de desafio, brother. Que lhe sugere? Desafio, desafio, Você cara. falou muito essa palavra esta noite, viu? Sim, que bom. Cara, eu acho que o desafio é você poder pegar uma demanda que você talvez não saiba tanto ou saiba parcial, vamos dizer assim, ficar mais simples, e que você absorva aquilo, ou seja, que além de você ter que entregar no trabalho, literalmente você vai estudar ela, então ela vai agregar para você tecnicamente. Então isso é um desafio que vai te construir, vai te fortalecer para você lidar. Então isso é um desafio. Entendi. Quando escuta a palavra resiliência, que lhe vem na mente? Resiliência eu considero como você manter uma constância no que você está fazendo. Então, uma constância nos estudos, uma constância no seu crescimento profissional, agregando tecnicamente, construindo esses quebra-cabeças, né? Encaixando os quebra-cabeças. Então, resiliência nada mais é do que uma constância do que você está construindo para o seu objetivo. Ela é um instrumento para o seu objetivo. Qual é o seu maior medo, meu caro? Pô, cara, meu maior medo é fracassar pro meu filho. Eu sou um cara que eu não tenho medo de fracassar, mas fracassar com meu filho seria a minha maior derrota, né? Então, fracassar como pai, estamos falando. Fracassar como pai. Perfeito. O que acha que lhe falta para ser um melhor pai? Nossa. Cara, eu acho que falta o dia de amanhã, porque eu De, tento ser o eu, melhor pai possível. eu fui um pouco cruel, mas, cara, sabia tu que o primeiro filho É, não tem como saber, cara. exato, não tem. Não tem você aí, cara, não tenho onde colar, não. Mas criar segundo filho sempre é mais fácil, porque É. você já passou por todo o processo. A única certeza que eu tenho, cara, é que assim, se eu não fosse o bom pai, ele não ia chamar Cadê papai? Cadê papai no Natal, entendeu? Aí está, pô. Então, Aí, eu acho que eu tô no caminho, mas volto a dizer, eu me inspiro muito no que o meu pai foi para mim. Pô, meu pai foi meu herói, cara. E meu cara, pai massa, brother. Eu queria fazer essa pergunta, sabe? Quem é seu héroe, né, cara? meu Porque herói. às vezes eu acho que essa parada é muito, muito bacana, cara. E você falar que é seu pai é top, cara. Meu pai é top, cara, ele é top. E eu vou falar com boca cheia, com muito orgulho, batendo no peito, cara. Eu falo meu pai e minha mãe, mas eu acho que meu pai, ele tem um passinho a mais, porque não porque ele é pai, mas é que o meu pai, ele teve seus problemas com álcool, e por isso que ele me incentivou no esporte. E assim, depois de muito tempo, cara, que eu fui entendendo. Meu pai tentou andar de bicicleta comigo, não conseguiu. Na época não tinha bicicleta elétrica igual tem hoje, eu tenho certeza se ele fosse vivo, ele estaria andando de bicicletinha elétrica com a gente. Mas assim, o meu pai, o que eu falo é assim, o meu pai fez uma versão dele comigo que ele não conseguiu.
Melhorou, né? Então, meu pai tinha a briga interna com ele, porque não é fácil, mas meu pai não foi um mau pai, não, cara. Ele deu educação para todos os filhos, ele foi um bom pai dentro do papel que foi. É, E eu descobri o pai que eu tinha, porque meu pai trabalhava demais, cara. Demais, porque ele queria dar o melhor para a família, né? Quando eu fui embora, né, naquela empresa, na época fui para Sorocaba, eu fiquei 6 anos lá, basicamente, né? Na distância eu descobri a melhor versão do meu pai. E aí meu pai veio a falecer quando eu estava lá e voltei. Então, assim, na ausência, cara, eu tive o melhor do meu pai, cara. Então, e aí, assim, é triste, cara, assim, que meu pai foi sozinho me visitar lá em Sorocaba, num domingo chuvoso, cara, e ele nunca saía, né? Andou mais de, sei lá, andou 150 quilômetros, acho. Aí ele foi lá, a gente fez um churrasquinho, tomamos uma cerveja junto, cara, uma garrafa só, que era o nosso momento ali. E aí, na hora de ir embora, cara, ele falou: Ó, eu vou, ver você ainda muito vitorioso. Eu vou ver ainda o meu netinho de você, vou ver você formado, que ainda não tava no último ano da faculdade. Eu falei, então, assim, só vejo vitória para sua vida, cara, e continua porque eu tô vendo que você tá dando início para isso. E, cara, naquele dia eu tive o mesmo sentimento que eu tive com meu avô, o pai da minha mãe. E eu não quis aceitar aquilo, cara. Também foi uma despedida, cara. E assim, depois, pô, de Sorocaba aqui pro interior é 2 horas, cara. E tipo, 4 horas depois, meu pai me ligou, falou que tinha chego. No dia seguinte, minha mãe me liga, minha irmã me liga, falando que meu pai não estava bem, eu precisava vir para cá. Na verdade, meu pai tinha falecido e só não contaram porque eu ia pegar a estrada. Então, assim, acho bonito compartilhar isso porque mostra, por mais que todas as pessoas tenham seus defeitos, cara, as pessoas se ele importam foi com muito você. presente, cara. Ele foi muito, cara, e assim, mesmo ele tendo as suas brigas internas, ele em nenhum momento quis aquilo para mim. Então, por isso que ele é meu herói. Ele me incentivou no Maravilha, cara. esporte e Eu mando um aquilo, abraço aí a tu obrigado. padre. Ele é Cara, meu herói, cara. É meu herói por isso. A minha mãe tem. Hoje minha mãe faz o papel de mãe e pai, do jeito dela, ó, cara. Mas assim, o meu pai ele se torna um passo à frente por essa história, cara. Para mim é meu herói discutível. às vezes, cara, a gente fica criando um problema com nossos pais porque não para pensar o passado deles, sabe? Porque a veces tú achas que no me trace eso, no me dio eso, lo otro, ¿no? Mas tú no sabes el esfuerzo que está haciendo tu pai para dar un abrazo, que él nunca tuvo un abrazo. Exato. Un pai separados, que no sabe qué es ser un pai, y él quiere siempre dar lo mejor, y en eso mejor, cara, às vezes también eles cometen erros, né, cara? Então a gente Sim, tem que aprender a ver ese pasado deles y ver que fue lo mejor que él dio para nós, né? foi o melhor. Agora, nós nos cabe agora fazer o melhor para nossos filhos. Né? E isso vai Exato. assim, né, cara? Vai evoluindo, evoluindo. E aí que eu falo que é o meu medo, né? Meu medo de falhar como pai, porque eu espero não menos do que o meu pai foi para mim. E assim que eu falei, Mas tu né? tá indo pro lado certo. Na No, brincadeira, você vê por meu filho chorando. um ano preso aí, não vai atrapalhar a vida dele, não, cara. Não, espero que não. E assim, cara, meu filho tá. Eu sou suspeito de falar, eu amo a bicicleta, acho que a bicicleta proporcionou para mim muita coisa positiva na vida. E a galera aqui fala, né, pô, primeiro porque eu tive menino, né? E aí depois, pô, agora vai esperar o quê? Vai esperar pedalar, né, cara? E o moleque pedala, cara. E assim, tem quase 3 aninhos, bicho, ele pinta e borda aqui, cara. Dá uma canseira na mãe dele quando vai com a bicicletinha pra rua. Então, Cara, assim, essa é a minha felicidade, cara. É ver meu filho bem, minha esposa bem, minha família bem. enquanto tu descobrir a criatividade dele, né, cara? Tu descobrir.
as paixões deles, eu acho que tu vai fazer o melhor para que isso seja certo neles, sabe? Quando tu tenhas a resposta e trabalhes sobre isso, lo que ele quer, eu acho que tu vai ser o próximo herói dele, né? Eu espero. Eu espero, cara. Eu só volto a dizer, eu não fico pensando em falhar com meu filho, porque eu sempre estou fazendo o meu melhor, né? Mas Dia a dia. o temor sempre vai estar, né, cara? O que você tem que ser é pegar um dragão e vencer esse temor, né? Exato. Nunca Exato. vai desaparecer, nunca, cara. Mas tem que lutar. Meu amigo, todo tem um início e todo tem um fim, né? Entramos a nossas considerações finais. O tempo voa, né, cara? Caramba, nem parece. 2 horas aqui já, cara. Nossa, nem vi, nem vi. Tá muito bom. Para finalizar, que conselhos, dicas poderia você falar para as pessoas dar a melhor versão deles, para o lado profissional e para o lado pessoal? Eu acho que ele é bem simples, dá para unir o dois, o que eu vou dizer aqui. Tá? Eu vou falar o que aconteceu comigo, o que vem dando certo comigo. A partir do momento que não der, eu vou corrigir o curso. Mas assim, sejam pessoas curiosas, né? Procurem conhecimento, porque é dali que você vai ter a evolução e você vai, não vou falar que é se destacar, mas que você vai evoluir e de repente você pode ter um passo à frente de um concorrente seu. Concorrente no bom sentido, tá? Então, de repente você está na oportunidade aí vendo uma vaga e, cara, às vezes o cara tem 2 certificações e 5 anos de experiência, você tem 3 e 5 anos de experiência. Então, às vezes você pode ter um destaque, um pequeno destaque. Mas assim, eu acho que acima de tudo, você tem que ser transparente, verdadeiro no que você quer e sempre humilde. Nunca dê de frente, nunca trapaceie o seu amigo, o seu colega de trabalho. Isso não é justo, não é justo com você. E eu acho que quando você tem toda essa sinceridade, esse compartilhamento de informações com o seu time, você cria vínculo, aproxima as pessoas, você constrói credibilidade. Então, ao menos eu venho fazendo isso nos últimos anos, vem dando certo. E assim, às vezes você acaba encontrando pessoas que não dá match com esse fit seu, você respeita, mas enquanto a maioria dá match, cara, eu acho que ela faz sentido. Tá? É isso. Cara, eu vou adicionar uma nova pergunta a este roteiro, Vamos que lá. é simples. Como você se define? Cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou um cara muito preocupado, muito intenso no sentido de trabalho. Eu sempre fui muito intenso com as minhas coisas, não espero menos do que entrega ao máximo tudo que eu faço na minha vida. E assim, eu acho que uma virtude minha, cara, é saber reconhecer quando eu tô errado. Então, quando eu tô errado, eu falo que eu tô errado e peço desculpas, se for preciso. Se eu tô certo, eu não humilho ninguém, mas eu coloco os meus pontos. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que respeita demais as pessoas, até às vezes acho que eu tô sendo um pouco bobo, né? Para evitar um conflito, eu acabo até sendo passivo para as coisas, mas tem horas que você tem que se colocar, mas se colocar sempre com respeito ao próximo. Então, eu acho que esses são minhas definições. E eu sou um cara curioso para estudo, cara. Aprendi a ser. Eu não gostava de estudar, aprendi a estudar e, cara, não vou abrir mão mais, não. Cara, Tem começou a jeito. ter coisa, ir a um bom restaurante, todo mundo quer, mas ninguém faz o esforço necessário para estar lá, né? Eu já escutei isso, não sei onde, mas é verdade, cara. É verdade, cara. Eu também não sei aonde escutei, mas já estou repetindo já. Pois é, velho. Bro, ¿hay algo más que gustaría acrescentar y que a gente no tenha conversado neste podcast? Tim, eu só tenho a agradecer você, cara, pelo convite. Eu achei muito bacana esses tópicos aqui que você traz um pouco além do técnico. Acho que é um diferencial realmente muito bacana. Cara, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu tenho na minha vida.
agradecer a minha família, porra, agradecer demais minha esposa por aguentar todo esse período intenso que eu tô passando, me apoiar demais. Ela é minha psicóloga, minha coach, ela é minha tudo, minha namorada, ela é tudo, cara, para mim. E, porra, me Amém. ajuda muito, cara. Agradecer meus amigos aí, né? Tá parecendo o programa da Xuxa, cara, mas não pode deixar de, de agradecer, cara, Aproveita aí, cara. o pessoal lá do trabalho, cara, o pessoal da mentoria aqui, como eu já citei. Meu, eu sou muito grato por todos esses networks que eu tenho ao meu lado. Pessoas que passaram, e, cara, eu só tenho a agradecer demais a todos. É só agradecimento, bicho. Sou muito grato a Já tudo. você chega com esse hashtag, cara, que algumas pessoas perguntarão, o que é um hashtag, né, Ah, cara? hashtag. Cara, hashtag é uma nomenclatura que se diz quando você conquista o CCIE, né? Para quem não conhece, a CCIE é a mais alta. Ah, cara, eu acho que pode se dizer se não for uma das mais altas, é a mais alta da área de TI, cara. Com todo respeito às outras, mas ela é muito, pô, perdão da palavra, ela é muito foda, cara. Ela tem um peso muito grande, assim, então é algo imenso e é muito grande. Então, o hashtag é basicamente uma nomenclatura ali, mas é um número que a Cisco te dá, é um registro, né, global, que fala, esse cara é o expert, é esse. Então, a gente só Cara, abrevia. e vou pegar a fala de Reinaldo. Você também vai fazer um tatu aí? Cara, eu vou, e eu gostei da do Reinaldo, só que o meu braço é pequeno perto do Reinaldo, né, é pequenininho. Então, eu devo fazer uma menor em outro lugar no braço. Eu queria ter o bração do Reinaldo, cara, mas não dá, é muito pequenininho. Não dá, não. Ele La quer gente retocar. tiene que juntar aí os dois braços Não para dá, colocar cara. isso para. Não dá. Mas eu vou fazer sim, porque eu acho que é um marco para a vida, me marcou demais. E dizem que a tatuagem sempre tem um significado, cara, e essa vai ter um imenso para mim, cara, imenso. Então, sim, eu vou fazer sim. Cara, eu não sei se tenho essa coragem, não, mas eu pretendo até o outro ano somente tirar de data center CCNP e de aí pensar no futuro, dar esse passo para CCIE. É bom Por saber, enquanto, cara. É bom saber que você é um cara de data center, porque eu já sei para quem que eu vou perguntar as coisas, cara. Porque o cara. meu próximo objetivo, eu acho que esse ano eu não tiro nada da Cisco, até porque tá tendo essas mudanças da prova, mas a partir do ano que vem eu tenho como objetivo, sim, o CCNP Data Center, cara. Acho bem. Quero mergulhar nessa trilha aí. Bora, cara, estamos aí sempre que podamos. Sus palabras de despedidas, Diógenes, más conocido como Di. Didi, ixi, tem vários aqui, cara. Didix. Cara, novamente obrigado. Estou muito feliz por compartilhar aqui a história. Isso aqui para mim é novo, cara. Eu acho que, desculpe se eu falei alguma coisa errônea, minha colocação. Vou dizer, Este es el lado humano, colega. Este es el lado humano. Aquí está viendo que tocaron la puerta, tuve que ir a abrir la puerta. Y, cara, mi cachorro llega aquí a cada hora. o meu Es el menininho lado tá, humano. tá, tá dormindo, cara. A gente fez dormir mais cedo, senão ele tava fazendo rock and roll na porta aqui, cara. Mas muito obrigado, cara. É só um agradecimento mesmo e eu espero tão logo aí, cara. Tô dedicando demais a esse projeto final aqui, basicamente, do CCIE. Eu espero conseguir no próximo dia 13 e, Eu vou e a torcer, cara. obsessão. Saiba que estamos juntos aí nessa, mandando aqui desde Brasília forças positivas e vai dar certo com certeza, cara. Agradeço a torcida de todos aí, viu, cara? Muito bom. Cara, eu agradeço imensamente você compartilhar suas histórias, suas intimidades conosco. E saiba que você é uma pessoa que nos inspira a seguir na frente. Bacana, Muito cara. obrigado, um Obrigado. grande abraço. E já nos Valeu, cara. vemos já na fase 2 do projeto aí, Hands-On Labs. Grande abraço, Opa, minha estimada. Já até. falamos, ya nos falamos en interno ya ahí, foco ahora en su examen y ya estamos conversando de ese Perfeito. nuevo suceso en su carrera profesional Se y Deus por qué quiser. no familiar también. Grande Exato. abrazo. Abraço, valeu, pessoal. Tchau. Chao. Até. Chao. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom.